Pode mandar. O último episódio fez falta demais. Demais. Ter aqui Caxambu com a gente aqui. Olha que bacana. Aí, ó. Já começou daquele jeito, né, Já começou daquele jeito. Então vamos tirar o áudio aqui, porque você já viu, né, João? Depois do bate-papo final, o diretor já... Aí, você aí, ó. Aí. Você tá perguntando pra se tá ao vivo? É porque eu tô com minha colinha aqui já. É aquela colinha? É, lógico. Aquela do ué. Você não gravou isso ainda? Ainda não tive nem tempo de tem 2 anos que eu tô fazendo podcast, eu não gravei a minha cola aí. Vamos que vamos. Ó. Aí, ó, tá vendo? Vamos que vamos. Foi a vítima. Preocupa não, que todo episódio eu faço isso, viu? Pode ficar tranquilo. Exatamente, eu já vou tirar o meu aqui também. Isso, a gente acompanha aqui, tá tudo 100% aqui. 100%. Boa noite pra vocês que estavam aguardando a gente até agora. Boa noite. E mais um episódio do Mostarda Cast. O podcast, como é que o Thiago fala? Que é o web, né? Como é que é? Como é que ele fala? O videocast mais saboroso da web. Tava aí hoje, Thiago, aí desembolando aí na alta. O Thiago o dia inteiro desembolando na alta, né? Via falante, né? Via comunicações. Videoconferências, mas tá trabalhando, filho. Top demais. Tá agarrado lá. Trazer conteúdo bom lá. Tá agarrado lá em Turim. Que ruim, hein? Ele foi esses dias no estádio da Juventus. Eu mexi com ele, eu falei com ele. Falei assim, velho, você não vai sentir falta, não. É tudo preto e branco e tal. Ele foi num futebol feminino lá em Turim. O Thiago, ele é um parceiro nosso aqui do podcast. Ele trabalha com a gente na Mostarda Criativa e ele tá em Turim, né? Então tá sempre aí com a gente. Daqui a pouco ele aparece aqui. Aí ele foi lá no estádio da Juventus, lá ele tava todo lá. Foi assistir um futebol feminino lá. Legal. Ele tava todo lá com a família lá. Thiago, um abraço. Thiago, um abraço. E quem estiver acompanhando a gente, é claro que nós vamos pedir de início, né, Joãozinho? Pra se inscrever, ativar o sininho, que é importante pra gente e ajuda o nosso canal a crescer, a trazer mais convidados como esse que a gente trouxe aqui hoje, que daqui a pouquinho nós vamos apresentar, vamos falar um pouquinho sobre o negócio dele aqui. E vamos falar de patrocínio? Tem que ser. Hoje você começa. Eu começo? Você começa hoje, eu vou te dar onde de começar. Então, fechou. Com a colinha. Então, gente, falar um pouco da cultura defumada, né, a qual empresa eu estou à frente aí, né, no mercado, tentando trazer novidades. E eu tô aqui com a minha colinha, né? Muito bem, tem que usar a colinha, cara, não pode perder não. E vamos lá. Se você é dono de uma hamburgueria, restaurante, empório, casa de carne ou alguém que valoriza praticidade na cozinha, a Cultura Defumada é a sua melhor escolha. Nossos defumados embalados a vácuo são preparados com lenha de pêssego, proporcionando um sabor único e irresistível. Além de muito práticos e versáteis, nossos produtos trazem aquele toque especial do American Barbecue e da defumação natural. Perfeito para quem quer ganhar tempo e agregar valor sem abrir mão da qualidade. Cultura Defumada, tradição e sabor autêntico direto para o seu prato. Siga lá no Instagram, cultura defumada, e entre em contato pelo WhatsApp 31 99282 0378. Refazendo. Falando novamente o WhatsApp aí pra vocês me chamarem lá e a gente trocar aquela ideia. 992820378. Lembrando que é o 31, né? 31, pô. É o 31. 31 BH. Ficou bom, cara. Esse texto tá ficando legal, cara. Tá. Você mudou daquele dia, não? Não, é o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. Vai o pessoal acostumando, né? A gente vai mudando uma coisinha aqui. O pessoal começou a procurar? Já teve procura, né? Sempre tem procura, coisa graças boa. A Deus. Importante é isso, né? Ué. E, gente, procura lá, Cultura Defumada, que ó, só produto Hoje aqui é só coisas dos nossos convidados, né? Isso. Que eu sei que vai falar, que não vai ser eu. Não, calma. Então, hoje não tem cultura defumada na mesa, não, gente. Hoje não tem, não. Não tem, não. Mas é sempre bom quando tem, viu, gente? É muito gostoso cultura defumada. Tá sempre com a gente aí. Ó, se você tá em casa e esse daqui é pra gente, eu sempre falo que o que tá aqui na mesa é pra gente degustar e curtir aqui, você vai pedir aí uma pizza, ó, saborosíssimas em 3 endereços que eu vou passar cada um pra vocês aqui agora da Pizza Nápoles, tá? QR Code tá na tela, né, chefe? QR Code tá na tela. Hoje a gente tá no YouTube, tá no Instagram também? Tá tudo lá no Instagram, né?
Bacana, gente. QR Code na tela, presta atenção. Você que tá no Instagram, quer dar um pulinho no YouTube, se inscrever, bacana. Você tá no YouTube, depois dá um pulinho no Instagram lá, mas não foge não, volta pra cá, tá? Se inscreve lá, começa a seguir a gente nas redes sociais, @MostardaCast oficial, tá? Pizza Nápoles, gente, ó, presta atenção, são 3 endereços. Em Caiçara, na Avenida Carlos Luz, número 700, no Santo Antônio, na Avenida Prudente de Moraes, número 245, e no Eldorado, que a gente fala é essa várzea de Contagem, né? O nosso ponto comercial, Avenida João César de Oliveira, número 143. Você vai ter lá pizzas clássicas especiais gourmet premium, além das pizzas doces, que é muito bom. Doce de leite crocante e brownie, que é o nosso destaque do nosso diretor. Gostei da de abacaxi e a de abacaxi é maravilhosa. Nossa, cara. De almôndega. Tem de picanha, cara. Você comeu de picanha já? Não, de picanha não. Nossa, é um negócio de louco. Já comeu pizza de picanha, cara? Não, ainda não tive a oportunidade. É maravilhoso, maravilhoso. Pizza Nápoles, tem na Pizza Nápoles. Você pode pedir aí, ó, no pizzanapoles.com.br, você vai visualizar, vai ver todas essas pizzas. Você pode também lá no @Pizza Nápoles e vai ver todas essas pizzas também que a gente tá comentando aqui, muito mais. Você pode pedir no telefone 3565-8888, 3565-8888, ou no WhatsApp 31 98450 8872. Eu vou repetir, 31 98450 8872. QR Code tá na tela aí. Pizza Nápoles, pede, come junto com a gente aqui, ó. Marca a gente lá nos stories lá, marca o Pizza Nápoles e fala que assistiu aqui no Mostarda Cast. Tá certo? Turminha, hoje nós também estamos aqui com Caxambu, né? Caxambu. Como é que a turma chama lá? Pedrão e o Guilherme. Pedrão e Guilherme. Ô, Pedrão e Guilherme, pô, cara, vocês estão me devendo uma visita pra nós bater. Estão devendo. Aí, ó, tá Vamos vendo? conversar aqui, ó. Já cobrei, a gente já se encontrou aí no bate-prato aí. Cara, muito boa. A gente tá com água com gás aqui. Caxambu, @Água Caxambu, não é isso? Água Caxambu. Água Caxambu, as melhores águas. E tem a cambuquira também. Tem a cambuquira também, aquela garrafinha linda. Maravilhosa. Espetáculo, água maravilhosa. Gasificada naturalmente, né? Na fonte. Na fonte. Que chique, hein? Tem que trazer eles aqui pra falar como é que funciona isso, cara. Que a gente fica curioso, né, cara? Eles não me contam, não. Ele falou que é segredo. Mas é segredo, mas aqui pode contar, né? Turma, nós estamos recebendo aqui o Hugo, parceiraço nosso, tá aqui com a gente aqui. E, cara, Hugo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Prazer você ter irmão. recebido aí esse convite aí de bate-pronto aí do João aí pra estar com a gente aqui, cara. Fique à vontade. Fala o que você quiser, comenta o que você quiser. Se tiver alguém te devendo, a gente se faz. É a hora de cobrar. É a oportunidade perfeita, cara. E o homem fala bem, viu? Aí, assim que é bom. Olha a pressão. Olha a pressão. Cara, seja muito bem-vindo, cara. Fique à vontade. O Mostarda Cast é feito pra você. Obrigado, viu? Obrigado de coração pelo convite. O Joãozinho é um parceiro que a gente vem desenvolvendo aí uma amizade, né, Joãozinho? Ué. Além de tudo, é uma satisfação estar aqui hoje. Obrigado, Myron. E é isso aí, vamos trocar uma ideia hoje. Vamos que vamos. Ô, Hugo, você é lá do Fogão de Minas, certo? Isso. Fogão de Minas é familiar? É uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Isso. Hoje você está à frente, ou tem mais alguém à frente, seus pais, como é que funciona? Hoje a gente compartilha as tarefas, meus pais estão bem presentes ainda, estão cheios de vitalidade, no ápice dos seus cara. Amém. 60. E a família é muito unida, né? Trabalhando ali no dia a dia. E a gente tá numa fase muito legal da casa, que a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui hoje. A casa fica onde? No Planalto. No Planalto. Na principal avenida do bairro, Doutor Cristiano Guimarães, número 1911. Legal, cara. E completando 30 anos agora. 30 anos já, 30 cara? anos. Começou com seus pais? Começou com eles. É uma história nada romântica, né? Porque muitas vezes a pessoa tem aquele sonho, vou montar um restaurante, idealiza. E no caso deles é aquela história comum, típica do brasileiro. Meu pai ficou desempregado, perdeu aquela, então, estabilidade. Minha mãe, muito guerreira, incentivou ele a vamos montar alguma coisa no ramo de comida, porque é um ramo que tem retorno rápido. E às vezes gera também uma garantia, assim, né? A garantia é talvez uma palavra muito forte, né? Mas tem esse estereótipo de que esse ramo gastronômico... comida não fica sem, né? Traz um retorno rápido. Eles só não sabiam um BO que eles estavam se metendo ali, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que tem todo um processo. Imagina 30 anos atrás. Eu acho que, de fato, tem um quê de verdade nisso.
Acho que eu já vi outras pessoas também se aventurando ou entrando pela necessidade, como foi o caso deles, e obtendo um retorno. Só que eu acho que o que pega é que é um ramo extremamente trabalhoso, né? Quando você pensa num restaurante, é uma mistura de indústria com comércio. Sim. Dentro da cozinha você tem uma indústria. É linha de produção aquilo. Mas ao mesmo tempo você tem comércio, você tem que lidar com o público, você tem que saber de venda, de marketing, de gente. Então é muito complexo, né? E o que acontece é que as pessoas acabam até ganhando uma grana, mas morrendo de trabalhar. Esse é um... Ou às vezes ganha muito rápido, não sabe fazer a gestão, onde investir, a forma de investir. A gente sabe como é que funciona estoque, Exato. enfim, o processo todo de vendas, a rotatividade. Então, eu imagino o seguinte, como é que chama seus pais? José Geraldo e Ideir. Ideir, seu José Geraldo e dona Ideir. Eles devem estar nos ouvindo agora. Opa, um abraço pra eles, se tiver aí, dá um salve, manda um alô pra gente aí. Abração, viu? Eu imagino que há 30 anos atrás os processos eram muito diferentes. Imagino, não eram muito diferentes, né? certeza. E para eles conseguirem escalar isso e ficar 30 anos com o negócio, eles tiveram que se reinventar bastante, né? Com certeza. Na verdade, existia-se ali no passado, não só falando do Fogão de Minas, mas quando a gente faz uma análise geral do comércio, um quê intuitivo. Né? As pessoas empreendiam apostando naquela intuição, naquele talento de empreender e juntava isso com a disposição e fazia o negócio acontecer. Muitas vezes não existia de fato um processo bem estabelecido, né? Às vezes ele até, com certeza, ele coexistia ali, mas não de forma oficial, não de forma identificada, né? Então, assim, para você entrar num negócio de forma intuitiva e fazer um negócio perdurar por 30 anos num país onde apenas 10% das microempresas ultrapassam ali os primeiros 3 anos de negócio, é coisa para vencedor, né? Não, aí é Deus, dúvida. né? É Deus, claro. Sem dúvida. Eles pegaram uma época de instabilidade também, que era vamos falar assim, há 30 anos atrás, a gente colocar aí, era o começo de uma nova moeda, tava muito recente uma nova moeda, e eles foram bem corajosos, né? Sim, bastante. Bem corajosos de começar um negócio de gastronomia, e o tamanho é do mesmo jeito até hoje. Como é que é lá? Não, era bem pequeno. Era uma casa bem pequena mesmo em relação ao que é hoje. E era uma loja, era comércio, era uma casa? Era uma loja e ali era um complexo, né? Tinha essa loja, aí em cima tinha um apartamento, atrás tinha uma casa menor, do outro lado tinha outra casa, e a coisa foi expandindo, né? A gente foi abrangendo, né? Ocupando, abraçando essas novas áreas ali possíveis, e hoje a casa ela é muito maior. Hoje é uma casa de 180 lugares, né? E era uma casa realmente muito pequena no começo, né? Então, era só a entrada principal. Era só a entrada principal, frente, né? Então, assim, uma coisa que eles fizeram muito certo foi isso, né? Respeitar essa evolução. Porque é melhor você errar pequeno, concorda? Então, com certeza erraram ali, mas erraram pequeno e acertaram muito mais do que erraram. E por isso eles conseguiram evoluir como evoluíram, né? Eles são mineiros, né? São mineiros. BH? Não, meu pai é a minha mãe, na verdade, ela nasceu no Espírito Santo. Sim. Mas ela mora em BH desde que ela tem 2 anos de idade, então é Belo Horizontina. Belo Horizontina. Meu pai é de Ponte Nova. Sim. Interior de Minas, e a gente, inclusive, tem cidade boa. Cidade gostosa, depois de Ouro Preto ali, né? Muito boa, já estive lá já. A minha infância toda, eu estive muito ali presente, né? Minha avó ainda mora lá. E eu ia pra lá, passava férias, ficava 30, 40 dias. Então a gente tem muito esse DNA interiorano, assim. Eu sempre fui criado em Belo Horizonte, mas eu me sinto super à vontade no interior. Inclusive, o Fogão de Minas conta uma história do interior em BH, né? E esse é um dos diferenciais da casa. Hoje, vamos falar assim, o cardápio da casa,
fogão de Minas, né, cara? Então ele tem que trazer esse. Mas hoje o cardápio que vocês apresentam são comidas realmente genuinamente mineiras, tradicionais, ou também veio evoluindo os pratos, veio trazendo um pouquinho da modernidade? Como é que vocês viram isso de lá pra cá? Porque hoje você disse que já divide bem a operação com outras pessoas, né? Sim, então sim. como que vocês enxergaram? E que momento vão falar assim? É claro que a sua maturidade, seus pais já deixando mais um pouco de lado, assim, tão presente, mas já deixando um pouco, que vocês assumiram, não é isso? Sim, esse é o... Sua irmã também muito ativa lá a também, gente né? está exatamente nessa fase de transição, né? Meus pais são muito presentes e muito inteligentes, e eu acho que eles nunca vão, de fato... Eles não vão, não vai descansar, não vai ficar... descansar vão, eles merecem descansar, a gente está caminhando para isso, mas eles sempre vão participar, sempre serão conselheiros. Sempre estarão presentes, né? Isso é um fato, isso é um fato. Mas eu até me perdi, a gente estava onde antes? Da construção dos pratos, a modernização, a troca. Sim, se é genuinamente mineiro, ou se tem um negocinho ou outro mineiro, ali. mas a gente precisa fazer uma adaptação. Legal. Porque a gente está em BH e a gente precisa entender a demanda de quem está ali no dia a dia. Então, o Joãozinho almoçou lá com a gente, né, Joãozinho? Incrível. Fala aí, faz um jabá pra gente aí, Cara, Joãozinho. você tem que ver o tamanho do fogão lá, velho. É imenso. Não, dá tipo assim, dá umas 5 mesas dessas aqui, assim, com muita opção de... É à vontade pra servir lá? Como é que o selfie durante o dia e são, assim, aproximadamente 60 opções. Não, e muita opção de proteína, assim, excelente, mano. Mais churrasco, né? Mais churrasco. Então, fora o churrasco, né? Essas 60 opções fora o churrasco. Então, assim, é bem legal. Então, você vai encontrar coisas genuinamente mineiras que é muito difícil você encontrar em restaurante. Por exemplo, lá você encontra todos os dias frango com quiabo. Onde que você encontra todo dia um frango com quiabo? Típico mineiro. Bacana. Né? Assim, com aquela cara de comida feita na casa da sua avó. Entende? Isso é legal. É isso que eu quero saber, porque são 30 tem muito anos, disso. Assim, muito, tem uma memória afetiva, vem trazendo isso um pouquinho, Ponte Nova, vem do Espírito Santo também um pouquinho da sua mãe ali, se bem que sua mãe veio cedo, né? Minha mãe é mineira. Sua mãe é mineira. Mas porque a gente imagina o seguinte, poxa, eu construí uma casa 30 anos atrás, mas hoje a gente vê tanto restaurante que perdeu um pouco a identidade no meio do caminho. Passou por tantas coisas, a gente passou pandemia, passou essa loucura toda e hoje tem o nome, mas lá dentro a operação é muito diferente e perdeu um pouco aquela história. Cara, isso é muito interessante esse ponto que você tocou, porque eu tenho observado que cada vez mais os restaurantes em geral caem pro gourmet. E nada contra, é totalmente possível, mas eu vejo que tá todo mundo caminhando para esse conjunto. E que essa coisa de buscar defender de fato a cultura mineira, como nós temos feito ao longo dos últimos anos, está cada vez mais escassa. Uma das últimas entrevistas da fundadora do Chapuri, que é um restaurante incrível, referência de Minas Gerais, talvez eu ouso dizer, talvez o melhor restaurante, ou mais reconhecido pelo menos de comida mineira aí do Brasil. Referência, né? É uma referência. É orgulho, né? Pra nós eles falam que tem 30 horizontinos. anos que o fogão não apaga, velho, de lenha. Pois é. Então, eu esqueci o nome dela agora, eu acho que Dona Maria, eu tenho quase certeza disso, se eu tiver errado, me desculpe. Mas enfim, eu vi uma entrevista dela, uma das últimas, ela veio a falecer, e ela dizia isso. Com muito pesar, que ela sentia falta, que ela não vê mais no mercado, né, os jovens empreendedores se preocupando com isso. Com a tradição. Com a tradição. A cultura do... E isso é de fato preocupante. Demais. E a gente está indo na contramão desse sistema mesmo, porque o que a gente cada vez faz mais é abraçar a culinária, né? A gente costuma dizer que somos guardiões da cultura mineira. E a gente tem muito orgulho disso. Mas você acha que isso é um mal da capital? Cara, eu acho que é um mal da moda, né? A galera acaba... Ou então acaba que, nesse caso, igual você falando, num restaurante tradicional, assim, costuma ser mais afastado, né? Dificultando... Eu não acho que isso tem a ver... O Mário comentou sobre capital, mas não é, porque quando você vai ao interior, você percebe que isso está acontecendo também no interior. É porque a gente acaba buscando referência lá, né? A gente procura... Porque a comida mineira... Gente, BH foi construída, foi planejada. Sim. Então eu
vamos falar assim, eu não consigo imaginar. Existe, é claro, pelo tempo de Belo Horizonte, a tradição de BH, restaurantes, comida aqui, é lógico que isso tem. Mas é claro que isso vem muito do interior para cá, vem de outros estados, assim, bem ramificado. Minas é muito grande, Sim. São 854 municípios, se eu não me engano, 854 municípios. Então, veio muito para BH. Então, por isso que eu te perguntei se é um mal da BH, da capital, porque a gente busca referência no interior. Busca lá na avó, no fogão de lenha, Sim. busca um pouquinho de lá, e às vezes a gente que tá aqui na capital, aí pega o seguinte, pô, São Paulo tá modernizando, aí tá gourmetizando, Sim. tá no Rio tá gourmetizando, no Rio Grande do Sul tem essa tradição mais europeia e tal, e vão pegar nesse hype, e a gente perde isso. Perde isso, mas eu acho que o próprio interior também tá hypando nessa onda. Pena, cara. É o que eu tenho sentido. É claro que a gente mantém algumas tradições. Ouro Preto, por exemplo, tem muitos restaurantes, né, característicos Muito. ainda, é uma grande referência, mas hoje eu acho que grande parte dessa fonte de referência vem dessa memória afetiva mesmo, vem das nossas lembranças aí de infância, de outras fases. Então, quem tá buscando fazer isso são poucos de fato. E tem muito festival no interior, né? Sim. Por exemplo, Tiradentes. É uma grande referência aí no Demais, Brasil, aí, não, Festival Tiradentes. E às vezes eu fico com receio, entrando um pouquinho, alongando um pouquinho disso, esses grandes festivais que vai para essas cidades assim, porque vai muita gente muito chefe, sabe, Renomado. conceituado, renomado, e acaba deixando, aonde você vai, você deixa um pouquinho de história. Eu acho que você deixa um pouquinho de conhecimento, você melhora ali um pouquinho. Sim. Então você modernizar os processos no interior, bacana. É um processo industrial. Claro. É legal. Mas assim, você trazer isso e implantar ali na cidade, daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, eu acho que vai perder um pouco essa tradicionalidade dentro do interior. Talvez é um pouquinho disso que você está falando. A gente precisa se adequar, né? A gente precisa acompanhar a tecnologia, a gente Sim. pode manter essa tradição, mas dentro de uma... Sem perder um pouquinho, né? Dentro de uma adequação, né? A gente também precisa andar em consonância com a modernidade, né? Então, o Fogão de Minas, por exemplo, a gente é uma espécie de... Como que eu posso dizer? É um estreitamento ali, é um refúgio para quem está no dia a dia, né, não vou me sentir aqui no interior de alguma forma, mas eu não realmente, posso oferecer aquele interior 100% bruto, entende? Não, Eu mas preciso o que fazer você uma entrega adequação. hoje já faz a pessoa ter esse sentimento. Ela faz essa sensação, mas ao mesmo tempo você tem um certo, né, conforto necessário. Exatamente, Que eu acho que isso acontece. Isso acontece no exatamente. interior, acontece em qualquer lugar. Isso é fundamental. Só que a gente não pode confundir essa evolução da tecnologia da modernidade com a destruição da tradição. Que eu acho que é uma linha tênue. Você tem que andar lado a lado. Exatamente. Não, bacana. Hoje lá, vocês, então, falando em modernidade, hoje a gestão que você faz lá é uma gestão um pouco mais moderna. Tem mais ideias modernas, equipamentos modernos, como é que funciona? Cara, a gente sim investe em equipamentos, a gente investe em reformas sempre que possível. A gente está sempre antenado nesse aspecto para trazer uma boa qualidade. Não Você só. está até reformando a cozinha lá. A gente está até reformando Legal. a cozinha toda para melhorar ali para os funcionários, né? É o que eu ia dizer. A gente tem que oferecer uma boa experiência de trabalho para os funcionários, né? Para que isso seja passado de forma natural para os clientes, né? Eu acredito muito nisso. Não adianta eu querer focar numa experiência única e exclusiva para o cliente se eu não fomento ali o bem-estar dos funcionários, né? Eu acho que é uma cadeia, né? Aquela frase gentileza gera gentileza é uma verdade, cara. Então é um ponto muito importante. Você tocou num assunto legal, a questão de funcionários, porque quando a gente fala de cultura familiar, de uma empresa familiar e da evolução que você vem contando pra gente aqui, essa filosofia ela deve ser passada aos funcionários. Os funcionários compram a ideia para se vender a ideia, se vender os sentimentos, se vender um produto. Sim. Como que hoje, porque em diversos programas, diversos episódios nossos aqui, hoje a gente sente uma dificuldade muito grande em relação à mão de obra. Como Sim. que você hoje trabalha administrativamente, com a multiplicação, passar essa filosofia, o trabalho interno, como que você conseguiu estruturar isso lá? Como que vocês conseguem estruturar? Como é que você trabalha isso hoje para os funcionários, para que chegue, por exemplo, na sua ponta, no seu cliente final, a ideia inicial do restaurante, da comida, do preparo, como que você consegue trabalhar isso hoje? Então, cara, de fato, essa é uma reclamação geral, né? Geral.
Se você conversa hoje com donos de restaurantes, o papo é esse. Não tem funcionário, ninguém quer trabalhar, e eu não sei mais o que eu faço. Sempre, cara. Não tem jeito. Há pouco tempo mesmo eu tava voltando, porque a minha namorada, ela é do interior. Ela mora em BH, mas ela é de uma cidade do interior, Pedra do Indaiá. E a gente tava voltando de lá recentemente, e foi na eleição, né? Eu voltei pra eu votar. E aí eu parei num restaurante ali em Itaúna. Sim. Restaurante gostoso, cara. Comida boa, uma casa agradável, sabe assim? E a gente já tinha almoçado lá numa outra ocasião. E aí, cara, a experiência foi bem ruim dessa vez. Foi bem Porque diferente. tava cheio, dia de eleição, o garçom não vinha, e eu sou daqueles caras que eu gosto eu, enquanto cliente, sou daqueles caras que eu gosto de começar a refeição, já gosto de estar bebendo alguma coisa junto, e não aparecia ninguém, eu tive que levantar, ir lá, correr atrás, aí o cara vinha, e não veio, que sufoco. E aí no final, na hora que eu fui acertar, os proprietários estavam lá no caixa. E aí ele percebeu a situação. Você abordou o tema com ele? Não, ele percebeu a situação, porque quando eu fui chamar o garçom, ele viu que ele tava lá. Aí ele, né, o dono do negócio, o cara percebe, né, a coisa. Ele tem um olhar diferente. Ele tem um olhar diferente. Então ele me pediu desculpas, falou, poxa, me desculpa, né, um senhor já assim. Ele, poxa, me desculpa, porque, né, hoje é eleição e tal, tá faltando 4 pessoas. E essa é a foto do que a gente vê acontecendo hoje de forma muito recorrente. E sem a menor arrogância, fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente não está vivenciando mais essa fase. A gente não está mais no clube de quem reclama da falta de funcionário. A gente tem desenvolvido métodos para que isso não aconteça. Que bom. Hoje a gente tem banco já de reserva de pessoas. Eu não conheço outra casa que tem isso. Pra né? um banco de reserva de mão de Já obra, tem que banco legal, de cara. reserva de gente já Bacana. querendo trabalhar com a gente. Agora isso foi desenvolvido. Né? Aí entra nesse ponto que você tocou. Isso foi em quanto tempo, assim? Desde quando você entrou, que você já vem implementando Cara, essas ideias? não, a gente foi evoluindo, né? No ano passado, eu tive assim, um insight muito grande em relação a pessoas, em relação a esse problema. Assistindo um vídeo de um americano que se chama Danny Meyer. Esse cara, ele é dono de vários restaurantes muito sofisticados em Nova York, e o cara aborda um conceito da hospitalidade. Para mim isso fez muito sentido, porque nós estamos falando de uma casa que é casa de vó, né? Sim. Que é casa de interior. Eu peguei essa palavra pra mim, cara. Eu falei, porque gente boa, igual esse cara, a gente modela o cara e adequa ao nosso negócio. Então eu peguei aquilo pra mim e falei, poxa, eu vou resolver essa questão, né? Tudo está em torno da questão da cultura, né? Então, assim, para você ter uma boa experiência, você precisa ter boas pessoas engajadas, etc. Então, a primeira coisa é resolver esse dilema de não pode estar faltando gente. Entende? Por que está faltando? Claro que existem questões políticas, legais, etc. Mas a gente não pode ficar dependente disso. A gente tem que procurar um meio para... Ou ficar dependente de freelancer, né, por exemplo. Exatamente. Que é péssimo, né, pra quem é dono de estabelecimento. É péssimo, porque quando você tem o freelancer ele não faz parte da cultura da empresa. Então ele para fazer o do cara. dia. Eu acho que é isso. Ele faz o do dia. Essa filosofia é bacana você falar, porque você tem a filosofia de formar também a pessoa, né? De trabalhar, de desenvolver o profissional. Sim. Do ano passado para cá, a gente começou a desenvolver um processo de seleção de fato. Porque a gente fala assim, não, processo seletivo. Mas não é um processo seletivo. Você coloca a primeira pessoa que aparece para dentro da empresa porque você tá desesperado querendo uma cozinheira nova. De realmente analisar, esse, aquele. Você não pode fazer por algumas questões. A primeira questão é que muitas vezes você tá preso na operação. Isso é um grande problema que a gente vê no geral. O cara tá preso dentro da cozinha o tempo todo, ou ele tá no caixa. Eu já ouvi há pouco tempo falando, não, o dono tem que ficar no caixa, porque senão mão de obra mais cara do... Irmão, você vai pensar quanto? Né? Aí tem aquele meme lá do empresidiário, né? Você torna um empresidiário. Você fica tão preso na operação a ponto que você não consegue pensar de forma estratégica. O primeiro ponto é esse.
Você tem que pensar nisso. Como se tornar insignificante na operação. É quase que contra-intuitivo isso, mas isso é muito verdadeiro. Tem que sair um pouco ali e não ficar tão dependente, não, né? Você tem que sair totalmente. É muito contra-intuitivo isso, né? Mas você tem que sair totalmente. E é só você parar e pensar. Você já chegou no Coco Bambu e viu um dono lá do Coco Bambu? Não vê. Você não vê. Não vê. Por quê? Porque o cara tem processos tão bem estabelecidos que a operação não depende do cara. E é dessa forma que ele vai expandir. E é dessa forma que ele vai pensar em pessoas. É dessa forma que ele vai desenvolver um processo de seleção decente, que funcione. Entende? Então esse é o primeiro passo. Né? E claro, a consciência disso. E a gente desenvolveu esse processo. Desenvolveu não, estamos desenvolvendo, porque a construção é constante. Tem que ser assim. Nunca para, né? Nunca para. Mas a gente já vê frutos disso, a ponto de estar nessa fase que a gente chegou hoje. É um processo bem legal que a gente foi testando e validando, até chegar no ponto que a gente está hoje. Assim. Agora, captou a pessoa, colocou a pessoa para dentro, tem que integrar essa pessoa. Você tem que ter cultura, porque senão você perde essa pessoa. Né? As pessoas que estão dentro da casa precisam estar alinhadas com a sua cultura. Que é sustentada pelos seus valores. A gente falou agora há pouco aqui de hospitalidade. Hospitalidade para mim é um valor. Então, se eu trabalho com uma pessoa, pode ser técnico, do ponto de vista técnico, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela não entende o que é hospitalidade, essa pessoa para mim não dá. Não, aliás, não é para mim, pra gente, pro time, não dá. Entende? É legal você falar sobre isso, porque também é uma questão de mentalidade. Às vezes, vamos falar assim, os gestores ou os donos de negócio achar que o negócio é bom para eles. Não é o que é bom para eles, é o que é bom para o negócio. Porque nem todas as vezes, provavelmente a maioria das vezes, algumas coisas não é bom para ele enquanto pessoa, mas tem que ser bom para o negócio. Sim. Às vezes o que é bom pro negócio não é bom pra você. Às vezes o que é bom pra cultura defumada não é bom pra você. Às vezes você não vai gostar. Mas você para e pensa o seguinte: poxa, a cultura defumada precisa disso. Eu não gosto, mas ela precisa e vai funcionar. Não tem essa mentalidade. Então essa formação de cultura é legal ouvir isso de você. É legal o pessoal de casa ouvir isso de você. Porque é uma reclamação constante que a gente tem de mão de obra, mas o pessoal também não está disponível a formar pessoas. Exatamente. Quer pegar gente que já está pronta, ou às vezes quer pegar de um outro restaurante. Aí envolve o quê? Preço. Porque a gente fala preço, valor, dinheiro, não valores, trabalho. Porque aí você chega lá e, ô João, você quer trabalhar pra mim, cara? E, pô, vou te tirar você do restaurante, vou te pagar mais. Aí acaba virando aquela prostituição de mercado. O cara vai se sentir muito mais valorizado do que o próprio negócio. Sim, exatamente. É onde que existe essa evasão danada aí. Exatamente. Há uma confusão, talvez, na definição do que é empreender, né? A gente pode dar muitos significados à palavra empreender. Pode ser simplesmente a abertura de um negócio, pode ser gerar emprego, pode ser alavancagem econômica, enfim, tem várias formas de definir. Mas eu acho que o âmago do empreender é ajudar. E ajudar pessoas. É tudo sobre gente. A questão é o seguinte: eu tive um insight há um tempo que para mim foi um divisor de águas. Eu achava que eu estava no nicho de restaurante. Eu não estou no nicho de restaurante. Eu estou no nicho de pessoas. Porque é tudo sobre pessoas. O restaurante, a comida, ela é só um meio para conectar a gente. Gente trabalhando, gente produzindo, gente tudo consumindo, gente... Exatamente. Tudo gira em torno. Massa demais pensar nisso. Se você parar pra pensar, cara, você cria um negócio, você cria um negócio onde se alimenta, se trabalha, se sobrevive, se constrói, aprende, tem um crescimento. Porque eu penso o seguinte: o seu funcionário, você, os clientes, o cliente vai lá teoricamente para se alimentar, vamos falar assim, enquanto pessoas, como um ser humano. Eu preciso de me alimentar, vou me alimentar aqui porque meu organismo pede isso. Eu vou num lugar bacana onde eu vou me sentir bem, a comida vai me fazer bem. Porque se o cara também tá trabalhando, tá estressado, vai num restaurante que é uma bagunça danada, a comida vai fazer mal. Às vezes a comida é até boa. Aí o cara tipo, essa comida não me fez mal, mais cara. Bravo que chegou. Rapidinho o negócio vai embora. É interessantíssimo esse Você tá falando de experiência. Tô falando de experiência. Mas aí tem experiência também do funcionário. Por exemplo,
você tá trabalhando com o cara trabalha bem, o cara tá bem formado, ele vai receber o dinheiro dele, ele vai investir na vida dele, ele vai investir na casa, ou é um carro na escola dos meninos. Exatamente. Vai estar bem. Exatamente. É tudo sobre pessoas, Exatamente. cara. Isso é muito legal. É tentar entender um pouquinho do propósito né, de cada um. Dá sentido, né? Um outro valor que a gente tem, por exemplo, é participação. Uma coisa é você virar para um funcionário, né, para um garçom, e você tem que fazer isso. O cara nem sabe por que ele tá fazendo. Ele só tá fazendo. Então vai chegar um momento que ele vai cansar. Vai ter um dia que ele vai chegar na empresa com um problema pessoal e ele não vai se sentir, né, ali apto para fazer, porque afinal de contas ele tá com um problema pessoal. Porque ele não entendeu o motivo dele tá fazendo aquilo. Agora, quando você dá sentido para aquilo, quando você mostra a importância daquilo que ele tá fazendo, né? Meu irmão, aí a coisa muda. Nessa semana agora, a gente teve um treinamento. Inclusive, treinamento é fundamental para a manutenção da cultura, né? Legal. Eu acho que não existe falar de cultura sem falar de treinamento. E olha só, um processo simples. A gente percebeu que quando chega mais nesse horário final de selfies em geral, o que acontece? O cliente chega 2h30 da tarde. Aí já tá o quê? Aquele fogão meio morto, né? Aquele atendimento, o funcionário já tá lá dentro agilizando as coisas pra querendo ir embora e tudo mais. E a experiência se torna péssima. Fica ruim. É ruim. É ruim pra todo mundo. Aquele clima ruim. E a gente percebeu isso. A gente falou, pô, mas como que a gente vai fazer, né? Pra ajeitar. Então a gente tentava falar, não, quando o cliente chegar, dá uma atenção especial e tal. Só que aí chegou no ponto que a gente falou assim, não, vamos parar de falar dar uma atenção especial e vamos construir um processo, de fato, com passo a passo. Então o que a pessoa precisa fazer? Né? Então chegou no horário tal, você vai abordar dessa forma. E por que você está fazendo isso? Você mostra o tanto que você alegra. Cara, tem cliente que tá chegando 2h30 da tarde porque tá voltando um velório. Verdade. Entende? Então, tanto que você alegra a vida do cara com o atendimento, você chegar assim, poxa, tá no finalzinho aqui agora, mas se você quiser eu faço um bife pra você e tudo mais, tá tudo certinho, posso te ajudar e tal. Cara, não é só sobre comida. Só sobre comida a gente come em casa, não é sobre isso. A experiência sempre ganha da comida. Né? Então... a gente precisa pensar dessa forma. Uma inspiração grande que eu tenho, particularmente Hugo, é a Disney, que não tem nada a ver com, né, imediatamente pensando com restaurante. A Disney, ela preza por experiência em todos os aspectos e ela faz uma coisa que tem a ver com esse exemplo que eu dei agora. Ela procura acender a experiência naquilo que as pessoas em geral não pensam, porque existe ali um nicho que todo mundo pensa, não, por exemplo, a temperatura das bebidas sempre precisam estar geladas, isso é um consenso. Então todo mundo procura ser excelente nisso e não se discute. Mas tem vários gargalos num restaurante, por exemplo, esse que eu acabei de dizer, que as pessoas não pensam. Agora, se eu amplio a experiência nesse momento, olha só como é que tudo fica muito mais legal. E para o cliente e para quem está fazendo, porque a pessoa tem um sentido. Agora, olha como que você está alegrando o outro. Cara, e do ponto de vista da hospitalidade, não tem nada mais legal, gratificante do que eu olhar pro seu rosto e saber que você tá feliz por conta de algo que eu fiz. É gostoso ou não? Às vezes é determinante, né? Às vezes é o principal momento do dia. É um lugar que você, vou ali só comer, mas faz a diferença pro resto do seu dia. Muda a sua cabeça, muda as suas decisões. Tem gente que vai pra restaurante pra poder fazer reunião, se vai fechar o contrato ou não. Às vezes o cara não é bem atendido, aí o outro não é receptivo, o cara acaba não fechando o negócio por causa do... Às vezes por causa do ambiente ali. De um simples bom dia que faltou. Entender que cada um tá no seu tempo, no seu propósito, né? Olha o que aconteceu essa semana. Legal, cara. Chegou um casal lá, tinha acabado de casar, cara, ali no cartório e foi almoçar no restaurante. Aí você pensa... Esse casal foi no restaurante pela comida. Eu vi pelo Instagram. Você viu? Você postou lá, né? A gente postou. Não exatamente eu, mas a gente postou. Você tá saindo do processo, né? Tem que sair da operação. A nossa equipe. Exatamente. Mas esse pessoal foi pra lá, naturalmente, não é pela comida. A nossa comida é muito boa? O Joãozinho vai falar. É boa ou não é, Joãozinho? Não, é incrível, velho. Incrível. A comida é espetacular. Incrível, espetacular. Só que isso tem que ser obrigação.
Eu ia comentar sobre isso, só que às vezes a gente tem que segurar pra não ser deselegante. Porque, cara, eu sou deselegante. Tem muita coisa que a gente escuta aqui, às vezes alguns treinamentos, alguns consultorias que a gente dá, aí a gente sempre pergunta, qual que é o seu diferencial? Não, minha comida, meu tempero é maravilhoso. Cara, mas isso, tem algumas coisas que são commodity, cara. Você não tem que bater em cima disso. Você é obrigado a dar uma comida boa, um tempero legal, um tempero bacana. Se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, se ela tá acostumada, isso é outra coisa. Mas é sua obrigação ter um serviço de qualidade. Até porque não tem como agradar todo mundo, né? E, cara, é legal você falar isso e você se dar assim como exemplo, porque às vezes a gente se reserva a não comentar isso na mesa ou em algum bate-papo nosso, porque às vezes as pessoas não entendem. Não, nós somos aqui com a água Caxambu, é claro que os meninos sabem que é da melhor qualidade, a gente comentou aqui sobre a forma de gasificar e tal. Pra gente, às vezes, parece pra eles é muito natural, é muito comum, é tecnológico, mas pra gente é muito bacana trabalhar em cima disso. Mas não tá escrito aqui, a melhor água com gás, ou a água que tem gás. Cara, água com gás, ela tem que ter o quê? Gás. E tem gente que pega isso como diferencial. Aí, rapidinho, começa a cair no esquecimento, não tem um plus, não tem uma outra coisa. A experiência sempre vai prevalecer. Sempre vai. E voltando para esse exemplo que eu tava dando, do casal que foi almoçar na casa. Do casamento, né? A minha mãe tava lá nesse momento e ela é naturalmente uma pessoa extremamente hospitaleira. Dela. Sua mãe é incrível. E ela viu aquilo, ela foi, pegou um pratinho de porcelana, escreveu um recadinho. Nossa. Que Deus abençoe e tal, do jeito dela, da forma que ela pensa, de uma pessoa, uma senhora que é casada há mais de 40 anos, tem propriedade para falar, né? Sem dúvida. Porque ela acha que é um casamento de sucesso. Aí ela escreveu nas bordas paz, amor, união, cumplicidade, fidelidade, escreveu os principais valores e colocou fogão de Minas. Chegou na mesa e pum, entregou pro casal. Cara, isso é experiência. Isso é. Eles não vão esquecer. Nunca. Não era pela comida. Comida boa tem em vários lugares. Comida boa é obrigação, que a gente acabou de falar. Agora, essa experiência é algo que nos torna únicos. Porque cultura é algo inviolável. Você não copia cultura. Ela agregou entende? valor É aí que você se torna único. Sua mãe agregou valor demais ao momento, pelo casamento, cara. Se ela fosse entregar isso lá na igreja ou no cartório onde eles tem um casal, chega lá, não, toma aqui a porcelana, um presente. Você, obrigado, recebi um presente. Não, mas lá, tava agregado lá, a história é lá e, cara, ela agregou demais o momento. Ele entendeu. Então, eles escolheram aqui, por quê? Porque eles querem compartilhar com a gente esse momento. Que top, cara. E quando você pega... Porque eu venho falado muito sobre hospitalidade, então eu comecei a pensar, não, eu tenho que entender melhor o que é hospitalidade, destrinchar a palavra hospitalidade. E eu cheguei em três conceitos, talvez, ou subconceitos, né? Desse conceito maior que é a hospitalidade. O primeiro é estar presente. Você está no momento aqui, eu conversando com você, eu larguei tudo, eu deixei todos os meus outros afazeres, eu não estou conversando com mais ninguém, eu estou conversando com você. Isso é uma forma de expressar hospitalidade. A outra forma, dentro de um restaurante, é quebrar o padrão ali. Foi o que ela fez. Ela fez algo voltado para aquela experiência individual. Porque as experiências são individuais. Ela fez um pratinho voltado para aquilo. Talvez seria uma reunião de negócio, como você colocou agora há pouco. O pratinho não seria a melhor expressão da experiência. Nesse caso foi. Talvez seria outra possibilidade. Então, esse é o segundo ponto. Entende? E o terceiro ponto é deixar aquela sensação de pertencimento. Ela fez muito isso, né? As pessoas querem ser vistas. Todos nós queremos ser vistos. E quando você é visto, quando você permite com que a pessoa seja vista, você está sendo hospitaleira. Sem dúvida. Ela está colocando a pessoa em evidência, né? Exatamente. Ela está transformando a pessoa, deixando a pessoa de forma ficar exclusiva naquele momento. Exclusivo. Exatamente. E hoje em dia o pessoal busca muito isso, né? Esse tratamento exclusivo, essa proximidade maior, assim. É muito, cada negócio é um negócio. Cada negócio subentende-se experiência como uma coisa. Por exemplo, experiência no McDonald's não é isso. A boa experiência no McDonald's é você saber que você vai chegar lá no McDonald's da China, 3h47 da manhã, você vai pedir um Big Mac, é o mesmo, igual daqui.
Show, é o padrão. Experiência da certeza. A experiência lá, talvez um valor forte do McDonald's seja previsibilidade. Entende? Então, assim, é contexto e contexto. Às vezes é o momento do pratinho de ser mais simpático, mas às vezes você tá, sei lá, fazendo uma triagem no hospital. Você não pode ser tão, vem cá, vamos trocar uma ideia. A pessoa tá passando mal, você tem que ser ágil. Sim. Então você tem que entender qual que é a... O tipo de hospitalidade que ela tá precisando é essa. Que a pessoa tá precisando no momento. Não é só sobre ficar abrindo um sorrisão e abraçando. Tem momento pra tudo, né? Eu tava falando agora há pouco daquela inspiração minha, que é esse Danny Meyer, de Nova York. Tem um caso que ele conta que é muito interessante, parece com esse exemplo que minha mãe deu. Ele, dono de restaurantes extremamente sofisticados, recebeu um grupo no restaurante dele e ele percebeu que era a primeira vez dessa galera em Nova York. O que é que ele fez? Mandou alguém da equipe, atravessou a rua, comprou um hot dog americano, porque é bem tradicional isso, né, em Nova York. $2, levou pra cozinha, o chefe deu um tapa e deu de presente como uma entrada. Você não pode passar, você não pode deixar de passar em Nova York e não comer um hot dog americano. Matou. Ele não deixou a pessoa ter experiência em outro lugar do hot dog americano. Ele trouxe pra ter experiência no negócio dele, cara. Exatamente, que sacada, cara. É muito legal isso. Isso é muito legal. Você contando a história aí, Danny Meyer. Danny Meyer. É um cara que vale a pena aí seguir. Eu gosto muito de ver, você deve conhecer o Marcos Lemones, que é o sócio, que tem aquele programa Sócio, que ele compra parte das empresas, ele transforma empresas, mas... A pessoa apresenta, né, o projeto, plano de negócio para ele. Por exemplo, seu restaurante está passando algum processo de dificuldade e ele chega e eles procuram, manda carta, é um programa. Mas o cara é um grande empresário americano. Ele, se eu não me engano, ele é de outra nacionalidade, ele foi adotado pelos pais, os pais pagaram os estudos nos Estados Unidos, ele hoje é um empresário fortíssimo, de grande acho nome. Que eles pegam ideias do zero também, não pegam? Pega do zero. Ele, cara, ele tem um time... Sacada, Ele tem uma sacada fantástica. Aí, por exemplo, seu restaurante está passando por dificuldade, vocês ligam para ele, mandam uma carta para ele, isso é o programa. E ele chega e conhece, deixa eu ver o restaurante, como é que é o restaurante, vê a questão dos processos, como é que funciona e tal. E ele te pergunta, o que você está precisando de mim? Não, eu estava precisando de um valor para isso, eu estou devendo aquilo, eu estou devendo aquilo outro. Ele pede uma análise, porque nos Estados Unidos tem uma cultura muito grande de borderô, de fechamento, porque lá a fiscalização é muito em cima, né? A parte fiscal é muito cobrada. Então ele pega, vou fazer uma análise e depois eu volto. Aí depois de umas semanas ele volta, um programa muito curto, e ele te apresenta uma proposta. Pessoal, eu tenho uma proposta aqui de $500 mil por, sei lá, 50% da sua empresa. Aí, cara, ele vai na sua ferida. Pô, empresa familiar, você, seu pai, sua mãe, sua irmã. Não, eu quero 51%. 51% você não vai ter comando nas operações. Sim. Não, é da minha família, aí aquela comoção e tal. E acaba que eles entram no negócio. Eles chamam o sócio, eles se tornam seu sócio. Pessoal, nas 2 primeiras semanas, eu tô no comando. Depois desse comando dele, ele transforma, ele pinta, ele muda equipamento, compra equipamento e deixa... E o legal dele, onde eu quero chegar, que ele fala o seguinte, que ele é baseado em produto, processos e pessoas. Ele só trabalha com isso. Produto, processos e pessoas. Você tem um produto bom, nós vamos melhorar o processo. Se o produto não tá bom, nós vamos melhorar o processo em cima do produto, vamos melhorar o produto. E pessoas. Cara, os programas são muito legais. São muito bacana e tem muito disso que você tá me falando aqui. Ele tem muito essa sacada. Tem uma frase que é: nós não gerenciamos pessoas, nós gerenciamos processos e os processos gerenciam as pessoas. Gerenciam as pessoas. Tá interligado. Nossa. É até uma forma, você enquanto gestor, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu tenho um patrão muito carrasco. Meu patrão é muito bravo. Meu patrão é muito injusto. Cara, faz o processo está escrito. Aqui, o processo é esse daqui. Você vai fazer assim, assim, assim. Bacana. Vou te treinar, vou te ensinar. Tá ok. Tem empresa até que pede a pessoa para assinou aqui para mim, bacana, igual EPI, te dá EPI, é a mesma coisa. Aqui você caiu ali, tava sem capacete, mas você não me deu. Não, deu sim o capacete, tá escrito aqui, ó. Então foi aí depois ainda reclama porque é mandado embora por justa causa, né? Deu processo, cara. E assim, é o que você falou, sai da operação, fica longe da operação. Não, mas foi o processo. Você cumpriu o processo? Não sou eu.
O processo tá para cumprir. Eu também cumpro o processo. Porque eu também tenho um processo para cumprir o processo. E hoje em dia uma dificuldade enorme também, né, de donos de estabelecimentos é fixar esse processo na mente do funcionário, né? Porque o funcionário ele tende a encurtar os caminhos, né? E aí já a gente falou sobre isso daqui com o Edinardi. Que o processo tem que ter supervisão. É igual lei. Não adianta você criar lei e não ter fiscalização. Se você criar processo e não ter supervisão, o processo uma hora vai se perder. Eles perdem. É aí que entra... E entra uma dificuldade enorme do dono do estabelecimento identificar onde que esse processo se perdeu, entendeu? É sempre um grande desafio. Quando a gente está lidando com pessoas, né, assim, quando a gente fala, inclusive eu tô falando de cultura, e já vamos entrar em cultura aqui de novo, mas é muito difícil porque cultura é uma abstração, né? Então é muito difícil de você colocar isso em prática, mas ela é fundamental. Todas as grandes empresas de qualquer ramo, elas cresceram pautadas em cultura. Por que vinculando a colocação que você fez, como que uma empresa consegue ter 6 mil funcionários, 10 mil funcionários e as pessoas respeitarem o processo? Sem perder, né, o processo. Porque as pessoas chegaram no nível próximos de serem autogerenciadas. E quem faz isso é a cultura. É uma cultura forte que faz isso. Então, já no processo de contratação, né, voltando um pouquinho que a gente falou lá atrás, você já vai procurar quem tem essa identificação. Então, você precisa de ter cultura de dono na sua nível de empresa. Profissionalismo também. Já no começo, você já começa a pensar. Coloque isso no seu processo de seleção para ver se essa pessoa vai ter isso. Porque se ela não tiver, meu amigo, ela nunca vai ter. Se você precisa de uma pessoa que, sei lá, sorria abundantemente em alguma posição da casa, uma hostess da casa. Você vai pegar uma pessoa extremamente fechada, introspectiva e vai querer colocar um processo para ela rir, ela não vai rir. Não vai. Aí tem também a questão, já começa por aí, pessoa certa no lugar certo. Então já começa pessoa certa no lugar certo, cultura forte, dizendo aquilo que você espera. E aí processos, porque os processos vão começar a fazer sentido para aquelas pessoas. Elas não vão só simplesmente seguir uma coisa chata. Elas vão fazer algo que elas acreditam. Algo que traga para elas um sentimento de pertencimento, de utilidade. Eu acho que é nesse ponto que a gente consegue ter resultado. Antigamente a gente via em várias vagas de emprego, eu participei de várias entrevistas que eu participei. Antigamente a gente via muito as empresas traçarem perfil, que é uma forma também de, vamos falar assim, de fazer um processo natural das coisas. Olha, o que você precisa, por exemplo, na sua cozinha? Eu preciso de uma cozinheira que seja assim, 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 assim. Sem pensar em pessoas. Eu preciso de uma pessoa assim. Um profissional dessa forma. Você traça um perfil. Após isso, você vai abrir um processo seletivo para ver se essa pessoa, não se encaixa. Não é você. Às vezes você é uma pessoa muito boa, mas para esse perfil você não se encaixou. Isso é fundamental. É uma outra maneira. A gente via isso muito antigamente. Isso se perdeu um pouco hoje no dia a dia com essa, vamos falar assim, com essa modernização, até vou colocar um pouquinho na culpa aí nas mídias, nas redes, porque hoje todo mundo tem sentimento de pertencimento. Hoje uma pessoa pega um telefone, começa a falar de batatinha, começa a aprofundar em batatinha. Eu gosto da pessoa que fala batatinha, você gosta da que batatinha. Eu virei um influenciador e eu sou especialista em batatinha, e aquilo ali virou uma profissão. Nada contra, tá, gente? Muito pelo contrário, até porque a gente trabalha com comunicação. A gente tá num podcast que com o tempo também se tornou isso. A gente também absorveu isso. Mas assim, se cria hoje várias profissões de uma forma muito fácil. E as pessoas não se enquadram mais em perfis. Eu acho que os perfis têm que se enquadrar mais as pessoas. É isso que a gente perdeu um tempo? Você tem esse ponto de vista também? Cara, eu acho que as pequenas empresas, que são a maioria, né, como o Fogão de Minas, né, e a gente fala pequena, 25 funcionários, mas pequena, se eu me comparo com um Grupo Trigo, por exemplo, China Inbox, Spoleto, 600 operações no Brasil, Outback, mais de 1000 operações nível mundo, aí eu sou pequeno, e a maioria é empresa pequena. E essas empresas pequenas, elas trabalham muito sem técnica. Eu acho que é isso que acontece. A gente trabalha muito na filosofia do
o dono do... Como é que é aquela frase? É o dono do Boi do dono boi, que engorda o boi. Boi do dono, exato, que engorda o boi, é matar um leão por dia. Isso aí, meu amigo, é voltar para operação, é o que a gente tava falando. E aí, quando você tá vivenciando isso, você vive essa filosofia, você não tem tempo para poder refinar processo de seleção. Eu não acho que isso aí caiu por terra. Eu acho que as empresas, na maioria das vezes, trabalham sem técnica. Se você pega essas grandes empresas, elas usam essas e outras Sim, técnicas. A falta de técnica Eu tenho aí é certeza. falta de profissionalismo? Poderia De ser. certa forma, De certa sim, forma. mas a falta de profissionalismo sou um pouco pejorativo, até um pouco meio que parece que a pessoa é meio preguiçosa. E não é sobre ser preguiçosa. Muitas vezes as pessoas têm muita disposição para trabalho. É falta de técnica mesmo, sabe? De refino técnico, de entender aquilo que está fazendo. A administração, né? A área da administração, ela é muito prostituída, de certa forma. Por exemplo, um médico, ele te passa uma receita, você não vai discutir, só se você for doido, né? Não, doutor, não acho que é isso não, são tantas, a dosagem não é essa não, eu quero tomar, você não fala isso, você não discute. Um engenheiro faz um cálculo, você não discute. Um advogado te passa uma coordenada legal, você não discute. Mas a gente discute questões administrativas assim, achando que é uma questão de opinião. A administração é uma ciência. Ela não é uma ciência exata e ela não é uma ciência de laboratório, é uma ciência gerenciável, que envolve pessoas e números, mas é uma ciência pautada em vários casos de sucessos e insucessos. Então, a gente precisa buscar técnica na administração. Não é uma questão de achismo, de aqui na minha empresa eu acho que é assim. Você pode até fazer, você é livre para fazer. Mas saiba que existe técnica. Então, respondendo a essa questão, eu acho que isso não deixou de existir. Eu acho que os grandes fazem. Legal o exemplo que você deu do médico, e é verdade, né? O médico falou, não, você vai comer cocô aqui que você vai menor. Doutor. Você vai discutir com o médico? Nesse Claro, caso doutor. aí, eu brigar com o cara. Não, só tem certeza. Mas se ele afirmar ali, você vai parar de comer o feijão por um mês. Você para de comer feijão por um mês, cara. Você não vai discutir Pelo com o menos você médico. vai num outro e tal, mas você não é aquela coisa, não, eu acho que a gente não faz. Não, mas se geralmente tem uma ética, uma coerência. Eu fui no médico e eu achei muito estranho. O que ele falou? Ele falou pra você parar de comer feijão. Ele te falou por quê? Não, falou por isso. Eu disse, não, ele tem razão, então eu vou manter a minha coerência. Existe uma ética. Eu acho que algumas profissões, é o que você falou que acabou prostituindo um pouco a administração, eu acho que tem que ser um pouco mais difícil também de fazer, difícil de se ter. É um negócio que a gente discute muito aqui sobre chefe de cozinha. A gente sabe que chefe de cozinha não é uma profissão, é uma posição. Você conquista aquela posição, você está chefe de cozinha. E todo mundo é gastrólogo, sai da faculdade, chefe. Inclusive, há pouco tempo eu comentei com o João, porque o João é um excelente profissional, né? Um assador. Obrigado. Não, o Joãozinho assim, impecável. E a gente se conheceu, inclusive, assim, né? Ele prestando serviço através do Félix, né? Que fez a ponte. Félix deve estar assistindo a gente aí também. Aí, ó, show, abração, irmão. E o Joãozinho faz gastronomia, etc. Tem Isso. profundo conhecimento, né, na área de cortes, carnes, etc. Pra mim, ele é um chefe. Outro dia eu fui chamar ele de chefe, mas ele é inteligente, que ele colocou esse ponto. Né? Ele falou, Ele não, eu não sou né? chefe. Porque aí ele me explicou e eu achei interessante. E eu achei porque só pessoas inteligentes se colocam nessa posição de humildade, né? Quer dizer, humildade não é fragilidade, humildade é estou em construção, né? Então, respeito a fase que eu tô. E eu achei muito legal, tem tudo a ver com isso. Porque tem um lance do ego também, né? Exato. Você chama o cara, doutor. Pô, doutor, né, velho? Eu acho que eu sou doutor, então. Ô, chefe, pô, então você tá chamando, eu sou então. É igual você vai no futebol, nossa, você é craque de bola, você dorme assim, cara, eu jogo bola demais. Nossa. Às vezes o cara Essa ilusão aí eu nunca tinha. Às vezes o cara falou por respeito, por educação, não, você é craque demais, só pra não contrariar um amigo. Mas o lance da administração, assim como, por exemplo, como o médico, cara, o médico é 5 anos pra formar, mais 6 especializando, mas eu já ouvi falar que geralmente se estuda 10 a 15 anos para você se tornar um bom médico e continua estudando. Aí você pega uma pessoa... Você fez administração? Fiz. Então, assim, tô falando de uma forma geral. E se eu tiver errado, você me corrige. Você pega uma pessoa que fala o seguinte, vou fazer faculdade, eu quero fazer administração porque eu tenho um objetivo.
Eu vou fazer administração, quero compreender melhor os processos, assim como meu pai e minha mãe têm um negócio, eu quero melhorar o negócio. Eles começaram, eu quero melhorar, meu filho vai melhorar, o filho do meu filho vai melhorar e as coisas vão funcionando assim. Eu tenho que dar o primeiro passo. Bacana, você coloca um propósito. Você vai fazer o quê? Eu acho que eu vou fazer administração. Meu pai quer que eu faça administração. Vai lá, faz 4 anos de administração, tranca, não faz nada com nada. E é um processo muito simples. Perdeu 4 anos de vida. Um monte de faculdade. A primeira coisa, o que é abrir uma faculdade nova? O que você tem? Administração. Parece que é um negócio que acabou se prostituindo e se perdeu um pouco em cima disso. Mas existe um desrespeito da parte de quem faz administração dessa forma, né? Sem a vocação, sem um real interesse, e não tem, de fato, depois muito para oferecer para o mercado. Mas tem também a falta de respeito de quem vive da administração e que tem recursos para recorrer à administração, porque você não precisa necessariamente ser um administrador para respeitar a administração enquanto uma ciência, para entender Às que vezes a pessoa tem vocação já, é didática. cara, e tem muitas formas de você pegar hoje fundamentos e técnica de administração sem fazer, porque eu não posso sair passar um remédio por aí, senão matar alguém. Sim. Mas você pode aplicar, né, técnicas no seu negócio. Você pode e deve errar pequeno, né? Erra pequeno e acerta até validar as coisas, da mesma forma que é feito em laboratório, por exemplo. Mas aqui a gente está falando de vida, né? Porque essa é a essência da administração. Mas o que eu quero dizer, essencialmente, é que existe técnica. Você não precisa fazer administração, mas recorra à técnica. Não acha que aqui eu penso que é assim, o outro pensa que é assim. Sim. Entende? Sim. Aí vira uma guerra de opinião, né? E não é sobre isso. Voltando a falar de cultura, que eu acho legal que você colocou uma questão de cultura aí, que às vezes a gente fala de cultura que o pessoal acha que é... A sua colocação em relação à cultura é se criar processo, criar uma cultura, tá, gente? A gente tá assistindo. Se eu tiver errado, você me corrige de novo. Criar uma cultura, ter uma cultura de trabalho, ter uma filosofia, isso aí é um conjunto de coisas que se cria uma cultura. A gente fala de cultura, vou pegar lá da época do Ronca e lá funcionava assim, é cultura. Não é esse tipo de cultura, é o processo de se criar uma cultura, de se aplicar, de ter uma cultura, uma filosofia de trabalho, uma filosofia do negócio, filosofia de um restaurante. É uma boa forma de você sustentar a cultura, né, ou até mesmo criar, é pensar em valores. Isso. É exatamente isso que eu ia falar agora, porque foi se quebrando e se dando um jeitinho para se quebrar os valores. A gente falando de administração. Administração é um conjunto de situações que a gente vai trabalhando em cima disso. Pega só essa daqui, que dá muito certo, aplica aqui. Aquele passou para aquele passou para aquele passou para aquele. Dá certo para quem? E aí foi dando errado. É o jeitinho de fazer as coisas. Você entendeu? É de quebrar esse processo. Eu acho que você matou a charada em cima disso daí. Aí a gente chega tem agora... que entender quem somos nós de fato ali no mercado. Qual que é a nossa missão diante da comunidade, diante dos funcionários, né? De todos os stakeholders, todo mundo que envolve ou é impactado, e buscar pelos seus valores reais, o que condiz com a sua essência de fato. No Fogão de Minas, por exemplo, a gente está no processo de construção desses valores, mas o principal destacado hoje é a hospitalidade. E aí eu falei até destrinchando aqui para você, porque eu preciso entender de fato se eu estou defendendo essa causa, se eu defendo esse valor, eu preciso entender. Então esse é um valor para mim importante para o Fogão de Minas. Quer ver um outro valor importante para o Fogão de Minas? Humildade, que a gente falou aqui agora há pouco. Sim. Porque, cara, o antônimo da humildade é um emburrecimento. Porque o arrogante ele já sabe tudo, né? Então, enfim, se você não é humilde, você não vai aprender. E no mercado não existe a estagnação. A estagnação é a queda. Porque o mercado está em movimento, constante movimento. Não existe estagnação. Então, humildade é um ponto importante. Quer ver outro importante? Que às vezes é mal interpretado, para a gente faz sentido? Simplicidade. E não é aquela simplicidade assim, eu sou tão simplesinho, não é sobre isso. É sobre simplificar as coisas. Esse objetivo. A tecnologia está aqui para isso. Por isso que tem um iFood aí, ele simplifica a sua vida. Você tem em casa, já pede ali a pizza, como é que chama? A pizza patrocinada. Pede a pizza Anápolis aí pelo iFood. Chega rapidinho. E ela já chega rapidinho e tal. A tecnologia tá aí para simplicidade, ela tá simplificando. Então você precisa pensar o que faz sentido para você.
né, dentro do seu negócio. Igual a gente falou, deu o exemplo do McDonald's, a previsibilidade faz muito sentido. O cara quer ter certeza de que qualquer lugar do mundo que ele pedir é igual. Isso é um valor para eles. Entende? Pra gente nem tanto, porque eu mudo meu cardápio. Talvez para mim a imprevisibilidade faça mais sentido que a previsibilidade, entendeu? Então tudo é muito relativo, né? Você falou um negócio legal aí, a gente falou sobre... Em alguns momentos a gente falou sobre franquias. Falou do McDonald's, a gente falou com o Bambu, falou outros aí e tal. São grandes negócios que deram muito certo por essa previsibilidade. Vamos tirar um pouquinho o seu negócio, que o seu negócio, vamos falar assim, é claro que a gente torce que ele seja negócio vindouro, que venha a 60, 70 anos, né, Joãozinho? Que seja centenário, que abra... Se tiver que abrir outras casas, que abram outras casas. Mas a gente pensa o seguinte, se tira um pouco do processo lá, do seu negócio. Essas casas hoje funcionam autogerenciáveis por essa questão de previsibilidade. Eu sei o que eu vou achar lá. Eu sei o que eu vou encontrar. É um setor fantástico de empreendedorismo. McDonald's, não vou mudar, eu vou ter aqui o Big Mac é o Big Mac, vai mudar um negócio ou outro com o tempo, que é normal de mudar, mas você vai chegar lá, você vai achar o Big Mac. Daqui 5 anos, você vai achar o Big Mac. É um fator de... Você pensa em algum momento, tirando seu negócio de lado, você pensa em algum momento... na sua cabeça como administrador, ou até para passar como experiência para a gente, para quem está assistindo a gente aqui, em transformar ou trabalhar alguma forma de previsibilidade. É difícil, né? Trava-língua. Trava-língua. De previsibilidade em algum negócio, ou você acha legal, ou você indica para dar... Vamos falar assim, hoje o Hugo como administrador... Porque a gente tem várias pessoas assistindo. Às vezes tem um grande negócio aí que pensa dessa forma. Qual que seria um conselho que você dá entre a não e a previsibilidade dentro de um negócio hoje no mercado? Esquece do seu negócio, hoje com você como profissional de administração. Agora eles vão dar um valor pro cara, né, velho? Pro administrador, né? A gente já falou aqui que o administrador já até falou que o pessoal não tá fazendo mais administração. Processos em si pode ser traduzido por previsibilidade. Quer dizer, a pessoa não precisa pensar ali antes de agir. Já foi pensada por ela. Então, pode ser processo de todas as essências, né? Pode ser processo de BO. O garçom deixou um prato cair no meio do restaurante. Aí fica todo mundo com aquele carão, né? Não sabe para que faz ali. Então, você já pensou, não, isso vai acontecer eventualmente. Então, o que se faz? Quem que toma a frente de quê? Então, processos em si, né, pode ser traduzido por previsibilidade. E previsibilidade, a palavra isolada, pode ser um traço, uma característica referente a um valor de uma empresa. Então, no McDonald's é um traço muito forte. Ou sempre você está à frente do que está por vir, né? Não necessariamente. Eu falo no sentido da entrega. Eu entendi. Porque são dois tipos diferentes aqui. Uma coisa é falando do processo enquanto previsibilidade, outra coisa a previsibilidade enquanto um valor de negócio. Eu acho que no McDonald's é uma marca muito forte. No Outback, de certa forma, também, porque você vai pedir uma costela, você espera que ela seja daquela forma. Mas eu já acho que eles já têm uma liberdade um pouco maior. Eles podem, de repente, apresentar um tempero diferente. Eles fazem mais isso, não fazem? Sim. Eu inclusive, vejo uma diferença, porque o McDonald's, ele é uma franquia. O Outback, se eu não me engano, não é um sistema de franquia. É um sistema de sócio operacional. Por quê? Por mais que sejam empresas grandes, é aquilo que a gente está falando. São identidades culturais diferentes. O Outback precisa mais de um calor humano. Então, aquele fundador e tal, ele não pode estar ali naquela unidade mais. Mas para ele manter aquele calor humano, aquela pessoa, o que ele tem? Um sócio operacional que está lá trabalhando e defendendo essa cultura, para que ela possa estar lá, a cultura do calor humano. O Fogão de Minas, por exemplo, se eu tivesse outras casas, se a minha proposta é hospitalidade... Vamos supor que eu tivesse 10 casas aqui profetizando. Amém. Vamos supor que eu tenha 10 casas. Eu não vou conseguir tá em 10 casas, né, ao mesmo tempo. Agora, eu posso fazer perdurar essa cultura da hospitalidade, uma vez que a equipe, o time todo compreenda a sua participação naquilo. E eu posso usar técnicas de, por exemplo, ter sócios operacionais para zelar por essa hospitalidade em cada uma dessas unidades. Cara que vai ter um perfil para isso. Exatamente. Sensacional, cara.
Sensacional. Cara, quando a gente começa a aprofundar nesse tipo de ótica, e olha que a gente não falou em nenhum momento de parte financeira. Não falamos de lucro, de capital, de giro, nada. A gente não entrou nisso. Porque isso é consequência. Isso é consequência, exatamente. Isso é consequência. Tudo sobre experiência. Quer ver um outro exemplo de experiência aqui? Eu já falei de Disney agora há pouco. Esse eu gosto demais, esse exemplo. A Disney percebeu que muitas famílias chegavam no parque, né? Você já foi na Disney? Nunca fui. Nunca fui. Tem vontade de ir? Tem, porque eu falei, não tenho xoxo, né? Mas eu tenho vontade mesmo. Porque a Disney deve exalar isso muito forte, né? Essa questão da experiência. Com certeza. E todo mundo que já foi diz o quê? A Disney é surpreendente. Fala, é surpreendente, essa é a resposta. E é de fato, né? Olha esse exemplo. E todo mundo que vai quer voltar, né? Todo mundo que vai quer voltar. A pessoa chega na Disney pela primeira vez, eufórico. Imagina que você chega lá com sua família, sua esposa, seus meninos e tal. Aluga um carro ali, para no estacionamento e entra. Desesperado, querendo curtir a Disney pela primeira vez. O que eles identificaram? Muita gente deixava os carros ligados no estacionamento. Tamanha era a euforia. Esquecia ligado? E aí voltava, o que acontecia? Bateria arriava, ou não tinha gasolina. E aí o que acontecia com a experiência na Disney? Ficava ruim, ia pro brejo, problema. Né? Como é que foi a Disney? Foi péssimo. Porque a pessoa, você coloca tudo no bojo. Fala, foi ruim. Não, foi legal, mas não, tive um BO depois ali. Fiquei sem gasolina. A gente vai pra praia, melou o negócio, cara. Vai pro interior, o carro furou o pneu, melou, foi legal. Parece que melo passei como um todo, entendeu? Então, percebendo isso, eles foram onde não era... entre aspas, a responsabilidade deles. Colocaram profissionais para procurar identificar carros no estacionamento que estavam ligados. Aí, por uma questão de privacidade, eles não podem se adentrar nos carros, mas eles podem estar lá esperando com a bateria, né, a chopetinha lá, ou então com um pouquinho de gasolina e direcionando, ó, o posto é aqui. Vai tranquilo. Demais, né, cara? E resguarda a experiência do lugar. Agora, isso tem a ver com Disney. Aí a gente tem que entender que tipo de negócio é o meu, que tipo de experiência é valiosa aqui para o meu negócio. Tem restaurante que vai prezar, né, mais por isso, por um envolvimento, né, maior ali, um relacionamento, uma troca de ideias. Tem restaurante como o McDonald's, vou colocar ele como um restaurante, que o negócio é rápido e previsível. É rápido. Então depende, você tem que entender quem que você é, né? Quem é o público. Vou te fazer uma pergunta aqui, aproveitar que o Mário deu o gancho da parte financeira. A hospitalidade, ela tem um custo? A hospitalidade tem um custo que pode ser muito pequeno. Quando a gente dá um exemplo aqui... os benefícios que ela traz é muito pensa maior. Aqui, eu dei dois exemplos concretos de hospitalidade. Um nosso, essa semana, o pratinho que minha mãe deu pros clientes. O que significou um pratinho, uma canetinha de hidrocor diante de uma situação dela? É muito pequeno, né? Nessa situação. O que significou o hot dog de $2 num restaurante super sofisticado pro Dani Maia? Nada, né? Então, claro que você precisa respeitar. Você não precisa... eu vou dar um carro zero pro meu cliente porque ele tá precisando. Aí, entendeu? Isso é loucura. Você tem que... Uma das características da hospitalidade é quebrar padrão, mas dentro, né, da sua estrutura de custo, do seu negócio. Que a coisa precisa girar, né? Então, sua mãe foi inteligente demais. Foi inteligente demais. E aqui, é uma coisa que... Vamos falar assim. Vamos supor que vira uma rotina... Olha, eu acho isso legal, foi bacana, então todo casal que vier aqui, que for casamento, a gente vai dar um pratinho e vai virar uma rotina. Vira um processo. Pode ser. É uma possibilidade. Isso vira um processo vamos falar assim, um processo que não tem um custo alto. Você não vai dar todo dia um carro pro cara que casar com a menina, ela nem vai chegar lá os dois casados. É o lance, entendeu? A sua mãe foi de uma inteligência fantástica. Ela é fora da curva. Não, teve um exemplo, teve um... Diferente. Um ex-patrão meu, que ele me ensinou um negócio bem bacana. O pessoal ligou e na época era um negócio de bebida. Eu tava querendo ver se tem a marula e tal. Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha pra você aqui agora. Ele pediu pra gente olhar e não tinha. Eu tô descendo aí, eu tô indo pra uma festa, eu queria comprar e tal. Ele olhou assim e tal. Quanto tempo você vai demorar? Uma meia horinha, eu tô acabando aqui, minha esposa tá arrumando, vai tomar um banho aqui ainda e tal. E a gente chegou e falou assim, cara, não tem. Não tem não. E ele no telefone assim, não tem não? Não tem. Tá bom então.
Tem sim, senhor. Viu? Tem. Só pode. Meia hora? Pode ficar tranquilo. Tem sim, senhor. Não, só pode passar aqui, vai estar aqui te esperando aqui. Tá tranquilo, beleza e tal. Desligou. Você é maluca? Não tem no estoque. Tá... Quero saber. Vai aqui no supermercado, compra a marula e traz aqui, tá aqui o dinheiro. Você tem 20 minutos. Era meia hora, tem 20 minutos. A gente correu no supermercado, comprou a marula, deixou lá, não colocou na prateleira, lógico, deixou reservado. Ele foi lá, colocou o bilhetinho, colocou um lacinho, o cliente chegou. Ah, tá reservado. Não, tá aqui, bonitinho na sacolinha, pro senhor que já tinha reservado, certinho e tal. O cliente não quis saber, nem sabia que não tinha, mas você atendeu o cliente porque ele precisou de você. Então, se foi diferente, se lá era mais caro do que você estava vendendo... Ele assumiu o risco também. Ele assumiu o risco. Mas ele fez o atendimento ao cliente. O cliente vai comprar uma marula, vai comprar um produto, um pão, um chinelo, no mesmo lugar onde que ele foi bem atendido. Bem provável. Bem provável. Mas essas sacadas assim, eu acho que tem pessoas que são um pouquinho diferentes, que pensam um pouquinho da curva. Eu acho que a sua mãe tá nessa leva. Você não viu? Tem que pensar rápido, cara. Tem que pensar. E você tem que treinar pessoas também estratégicas para isso. Porque vamos fazer o exercício aqui de novo. Se a gente tem mais casas, pensa. Eu não vou ter. Não vai estar lá. Minha mãe com esse espírito que é natural dela em todas as casas. Então eu tenho que. Mas eu posso pegar isso, a gente pode fazer modelar, como você mesmo falou agora há pouco, criar um processo. E até uma pessoa que não pensa tão assim, ela faz mesmo sem pensar. E quando vê, ela tá curtindo fazer aquilo. Porque ela vai olhar pra pessoa e vai ver. Já criou um sentimento, né? Aprendeu a fazer, aprendeu a gostar. Não só a replicar. Cara, legal como que pensar dessa forma, isso é criar cultura. Essa é criar cultura. Isso vai perdurar. Aí daqui anos e anos e anos vai virar uma cultura muito forte. Aí vai virar exemplo para outros negócios, para outras pessoas. Cara, você falou anos e anos e anos. Realmente cultura é um investimento. E você precisa regar, né, esse investimento de uma maneira muito objetiva e constante. Você perde esse desenvolvimento por muito pouco. Exemplo, a gente está aqui numa reunião e de repente o João faz uma pergunta, a pergunta meio primária. Aí eu olho para ele e dou uma risadinha. Irmão, matei a cultura ali naquele momento, entendeu? Eu não tô querendo que a galera se sinta participativa. O cara me faz uma pergunta, eu achei fraca, eu dei uma risadinha. Ou você deu uma risadinha. Voltamos 2 casas. Por isso que é tão difícil evoluir na cultura. É um papo muito bonito. E é fundamental. Mas é dificílimo de colocar em prática. Porque um pequeno gesto desse... Você desmotiva. Desmotiva. Acho que você quebra a relação. Principalmente numa mesa de bate-papo, né, Joãozinho? Joãozinho escreveu o papelzinho dele ali agora. É cultura que a gente criou. Não foi? Exatamente. Não tinha? Uai, não tinha não, você já tinha, né? Era a cultura que a gente criou aqui. E é assim que a gente vai caminhando. Eu aprendi e tô aprendendo. A gente aprende demais com vocês, os nossos convidados aqui. A gente sempre fala que essa mesa aqui, cara, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Todo dia a gente aprende, a gente coloca um ponto de vista. Todo episódio, às vezes, a gente fala sobre funcionários. O nosso convidado coloca o ponto de vista dele. A gente já ouviu que tá muito ruim. A gente já ouviu que não tá ruim. A gente já ouviu que não, funcionário é a gente que faz. Que a gente, funcionário, eu penso muito na casa. A gente já ouviu, não, eu valorizo muito, eu trago pra mim. Então, assim, são diversos tipos de ponto de vista, diversos tipos de história que faz o negócio gastronômico e outros negócios ser tão legal, tão apaixonante. Você me perguntou, né? Pô, por que a gastronomia? Vocês segmentaram por causa disso? Cara, a gente mudou de uns anos pra cá para segmentar pra gastronomia porque a gente entendeu que não só era um nicho muito bacana comercialmente de se trabalhar, de se ter esse bate-papo, mas tem muita história, tem muita coisa envolvida do que outros negócios. Eu acho que a gastronomia, ela traz isso pra gente. Tem muito mais... É um universo muito mais abrangente, é muito mais aberto do que outros tipos de negócio. Com todo respeito a qualquer farmácia, enfim... Cara, mas a gastronomia tem muita história. Aqui a gente pode puxar saco, esse é o momento. Não, a gente tá aqui pra isso. Tá aqui pra isso, pra poder puxar o saco. Com certeza. O que a gente trouxe aí hoje aí? Aqui a gente tem uma carne de panela sensacional, que é a atração do Fogão de Minas. A gente serve ela todos os dias. Inclusive, a gente serviu uma composição muito parecida com essa numa edição do Comida de Boteco, do circuito Comida de Boteco, que a gente participa já
estamos indo por 4º ano, eu acho que foi no ano retrasado, que essa carne de panela, na ocasião era um mix de tubérculos, então tinha outras variedades também de batatas, Legal. mas assim, muito parecido. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E era o mix de tubérculos, era tudo chips também? Todos em formato Pode abrir chips, mais aqui? variedade. Pode, claro. Nossa. Que isso, hein? Como é que eu faço? Pesado. Ô, Joãozinho, Pesadinho. Deixa eu ver se o ombro aí tá meio... eu meio de tive chão, um pequeno acidente com o ombro direito que eu tomei... Você lembra da história do futebol, do jogador? Você é craque demais, então. Me falaram que eu era craque, mas eu acreditei. Você acreditou muito. Mas eu vi que não era um isso. pedaço aqui? Aqui, eu pedi para o pessoal selecionar para 4 pessoas, mas eles selecionaram para 40. Vocês perceberam, né? Eles capricharam aqui, cara. Você vê que aqui a gente come bem, E né? ela se desfaz, né? Se o Joãozinho aprovar... Que carne é essa? Essa é uma maçã de É peito. uma maçã de peito. Mas eu acho que tem outra forma de apresentar essa carne. O Joãozinho tava me explicando. Conhecido como brisket também, né? Ah, o brisket defumado, né, João? Brisketzinho tem seu lugar, né? Ó, vou falar aqui um pessoal enquanto você tá partindo. Aqui, ó. O pessoal que participou com a Mostrar gente aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Olha isso. Põe aqui, né, de cá, Vou ó. colocar, só pra mostrar ali. Olha aqui. Ó o brilho. O panelão, Sensacional. gente. E o caldo, o cheiro. Cheiro não, né? Eu aprendi aqui também no podcast, não é cheiro. Não pode falar perfume. cheiro. É o perfume. É o perfume. É verdade. Aqui, ó, o Tiagão tá lá da Itália, ó, deu um salve pra gente aí, ó. Pizza Nápoles é um sucesso. Janine Mendes, Zé Carlos Mendes. Ó, o rango aí do Negão tá aí, ó. Aí. Participando com a gente aqui. Legal, Thiago. Milena Melo, Zé Carlos também falou mais alguma coisa aqui em relação de gestão de pessoas. Zé Carlos é quem? É um amigo nosso. Um amigo. É, Milena é minha Bacana. namorada. Ah, então nós estamos todo mundo É em a casa turma. aqui, ó. O Rafael Lazzarini. Amigão Rafael meu. Lazzarini. Não sei com ele hoje. Conhece? É médico? Não, ele é arquiteto. Caramba, Excelente. cara. Conhece? O médico do meu ombro é Rafael Lazzarini. Coincidentemente. Então, assim, olha, Rafael Lazzarini, cara. Bobear ele também. O homem é mil funções. Cara. Médico de um ombro, olha só. Eu falei assim, uai, não é possível que meu médico tá aqui dando um abraço aqui. Restaurante com tempero familiar. É isso aí, pessoal participando bastante. Olha que bonita isso aí, hein, cara. O que mais que serve lá enquanto o João parte aqui? Você falou que tem churrasco, né? Cara, o churrasco é até uma novidade, porque antes a gente tinha uma chapa, né? Como o forte é muito a culinária mineira e já tem muita proteína então fogão a lenha, né? Um fogãozão a lenha e aí tem várias opções e entre elas carnes, né? Já tinha bastante proteínas, mas a gente tinha essa chapa também. Sim. E há pouco tempo resolvemos investir numa charbroiler. Legal. E a gente ampliou, né, essa parte. Inclusive, o Joãozinho vai estar ajudando a gente agora, né? A ampliar ainda mais. Boa, Conta aí João. quantas novidades aí, O Joãozinho. que vai rolar lá, A João? gente tá montando uma consultoria aí personalizada pra eles lá, né? Melhorar os processos, né? Dar uma consultoria pra turma no ramo da carne, os cortes, Você tá falando fazer- sem o microfone. Pois é, olha só. Aí ninguém tá te escutando. Aí, bom, vamos reformular. A gente Vamos vai de fazer algo personalizado lá pro Fogão de Minas, né? Através de treinamento dos cortes. Boa. Né? Passando um feeling meu também pra turma dele lá, né? Para os funcionários dele poder estar apresentando de uma forma diferente pro cliente. Sensacional, Né? Trazer cara. uma experiência nova pro cliente, né? No rodízio, Tanto né? no à noite. almoço quanto no É, rodízio, tanto no que é almoço, até legal de falar legal, aqui, cara. que durante o dia a gente tem um almoço que é o tradicional, que acontece desde de lá de trás, né, de 94, esse nosso self bem, né, gostoso, variado, etc. E a gente trabalha com rodízio à noite. À noite é um rodízio de comida de boteco, a gente chama assim, que são os principais petiscos e tiragostos, caldos, massas e sobremesas. E agora a gente tá também alavancando essa parte de carnes, né? Então o Joãozinho Legal, entra com cara. carnes e pizzas, porque antes era uma variedade muito grande em termos de petiscos, que é essencialmente aquilo que a gente já faz no dia ali, uma réplica. Mas a gente agora tá também entrando nesse ramo de pizza, entrando com consultoria, com equipamento, Legal, né? Pra fazer a coisa legal pro nosso cliente. Então é um rodízio que já tem bastante sucesso e que tende a melhorar bastante agora. Atender o cliente de formas diferentes, com essa diversidade que você está trazendo, é hospitalidade. Demais. Também, É você pode ser hospitalidade, hospitaleiro através do próprio sabor da sua comida. Sem dúvida. Através da Sem variedade, do carinho, né?
Ah, é bacana também ter o pessoal encontrar, vamos falar assim, de tudo num lugar bacana. A colher? Aí você joga um pouquinho desse líquido aí por cima aqui, ó. Ah, é pra mim fazer isso? Ainda não? Que missão aí. Se quiser eu faço. Faz aí, então, quando eu tô sem força nenhuma no braço direito. Aqui, vai lá com você, viu? Nenhuma. E tava pior, viu? Eu machuquei o ombro também, cara. Melhorei no começo desse ano, fiquei um ano assim. Eu sei como é que é. Mas você rompeu o ligamento, não, né? Não foi tão grave, não. O meu machucou bem o ligamento. Foi tendão. Você chegou a operar? Não chegou a romper, não. Ele machucou bem, mas não chegou a romper pra ter que operar. Você sabe o que é isso, né? O quê? É a idade. Isso aí é sem dúvida. Antigamente eu caí e não tinha esses machucadão, viu, João? Até nada, né, cara? Nada. Posso fazer as honras aqui? Por favor. O seu especialista em carne, então você começa e conta pra gente. Ó, tem até uma farofinha aí, ó. Só que eu sou bruto, filho. Olha aqui, ó. Você não vai fazer isso, não. Olha o cara é bruto isso, mesmo, hein? Falei com você que a gente come bem. Essa farofinha da casa, como é que é? Essa é da casa também. É feita lá? Feita na casa. Tudo feito na casa. Bacana. A gente tem Bacana demais. Essa cultura também. Passa debaixo da mesa, João? Vamos lá. Chamamos na Maria. Então prova. Posso aqui? Por favor. Olha, pode ir sem medo. Cara, me presta aqui a faca aqui, João. Isso é pra você, o dele lá, cara. Vamos junto aqui, cara. Essa é a parte. A gente costuma falar que a parte mais legal do podcast. A conversa é instrutiva, mas o comer é legal, né, João? A conversa é o meio, né? Eu só venho pela comida. Tô brincando. Suspeito pra falar, mas é bom demais. Bom demais. Bom demais. Nossa, que delícia. Tá doido. Quem não foi no fogão de Minas tá perdendo, hein? Tá perdendo, velho. Que tempero, hein? Olha, gente, falar com você, a variedade lá de carne é incrível. Só que realmente essa maçã de peito é diferenciada demais, né? Eles devem deixar esse trem umas 4 horas lá no forno, né? 5 horas. Você tocou num assunto legal aqui que eu ia perguntar. A cozinha de vocês hoje lá também tem um processo e tal, mas tem um chefe que assina. É receita dos seus pais. Toma aguinha. Como é que é? Cara, é muito interessante. A casa não trabalha com chefe. São cozinheiras locais, legal, né? As cara. principais cozinheiras praticamente nasceram junto ali com o início da casa, né? Tem cozinheira que, poxa, eu lembro há muitos anos, né? Que tá lá desde o princípio mesmo. Tem gente das antigas lá? Tem. Legal, Teve gente que já saiu e voltou. Tem até um caso legal que envolve culinária com cultura. Acho que vai ser pertinente contar esse caso aqui. Tem uma cozinheira nossa que eu acho que ela é a mais antiga. Sim. A Vanusa. Eu acho que até foi ela que fez essa carne pra gente hoje. Parabéns, viu, Vanusa? Tá ótimo. Nota, se não for, dá parabéns, parabéns pra equipe toda. também. Exatamente, né? Mas Só eu pra acho que Vanusa. foi ela. E ela trabalhou com a gente lá no começo por 10 anos direto. E a nossa comida tem o mesmo sabor, tá? Assim, esse DNA muito Legal. fogão de Minas. E olha que interessante, o quanto que cultura é forte. E ela trabalhou nos primeiros 10 anos da empresa. Teve uma situação que ela saiu e eu nem me lembro, né? Eu era adolescente nessa época e tal, não me lembro os motivos. E aí ela saiu, passou a trabalhar num restaurante próximo. E alguns clientes, né, que eventualmente iam na casa, estavam indo direto e eles moravam mais próximos desse restaurante que ela passou a trabalhar. Que delícia essa farofa, velho. Joãozinho tá pirando aí, né, Joãozinho? Não é muito boa essa farofa, velho. Eu gosto de gordurinha. E aí, minha mãe percebeu, né, ela me contando esses dias, Surreal, velho. percebeu que esses clientes estavam saindo de lá, né, desse lugar do lado do outro desse restaurante, que essa cozinheira que sempre foi nossa estava trabalhando e indo ao Fogão de Minas almoçar. E aí minha mãe não sabia o motivo, né, pelo qual eles estavam almoçando. E ela perguntou tranquilamente para ele: o restaurante X, ele tá tão pertinho lá de vocês e tal, por que vocês estão vindo aqui? Não, porque a comida lá tá intragável. A comida lá tá ruim demais. Minha mãe, sério? Mas, poxa, era a Vanusa que tava lá. Ai, falei demais talvez, mas enfim. Era a Vanusa que tava lá. E aí ela se questionou, falou: mas por que a Vanusa cozinha tão bem? Sim. Aprendeu a cozinhar aqui na casa, tem um tempero maravilhoso.
E aí depois passou um tempo, Vanusa voltou para casa, pro fogão de Minas, e o tempero continuou maravilhoso do jeito que é. Ela nunca oscilou na casa. Ela sempre foi impecável dentro do fogão Padrão, de Minas. né? Cultura. Ela era outra cultura e mudou o Outra padrão. cultura, cara. Mudou. Então a cultura, ela sobrepõe a própria ficha técnica. Então muitas Sem vezes as dúvida. pessoas pensam assim, não pode perder a cozinheira, hein, não sei o quê. Claro, peças importantíssimas. Mas olha o valor da cultura. Mesmo um excelente cozinheiro, dependendo do ambiente... Mas a minha visão com relação à ficha técnica nada mais do que uma padronização do processo, né, velho? É uma Isso padronização do processo. A Você ficha tende a técnica chegar muito eu mais enxergo próximo assim, daquilo. a ficha técnica. Mas quando você tira ela e coloca numa outra casa, provavelmente daqui a pouco a ficha técnica vai ser adulterada de alguma forma. Porque começa a entrar a cara daquela casa, a cultura daquela casa, entendi. entende? Cada casa tem a sua ficha técnica, na verdade. Por mais que você vá copiar, eu acho que não, em algum momento não aquilo cabe, vai né? destoar. Vai. Tem uma Com certeza. identidade, ou tem, sei lá, um tempero diferente, um propósito. Eu vou pegar mais uma Ó, carninha. tossi bem, velho. Toma uma aguinha aí. Que senhor. coisa, hein? Ainda tem. Tem aqui? Não, tem bastante. Pega um aí pra mim. Tô Pega com você. agora aí. Por favor. Não tá naquela temperatura mais, né, Joãozinho? Não tem problema, não. Eu não tô querendo Você ser vê, né? ousado igual o Joãozinho, mas eu acho que vou ter que ser. Olha, cara. Vou ter que ser ousado, hein, João? Não, vamos... Você quer que corta mais? Pedaços generosos. Velho, eu sou meio... meio roots. Eu acho que eu pequeno. Meio viking. Já viu que esse cara pega a coxa sobre a coxa? Eu sou assim, filho. Em casa eu sou monstro pra comer. É a sua cultura, né? Exatamente. Nós vamos falar disso bastante, viu? Aí, ó, A cultura semana inteira. defumada. Não, e por isso que eu escolhi esse nome pro meu negócio. Ó. A palavra cultura é muito forte. Eu reparei, cara. Muito forte, velho. E, tipo assim, não sei se vocês repararam, mas acho que a gente já falou a palavra cultura aqui umas 200 vezes. E é legal demais trazer esse lado, né, cultural mesmo, velho, de tradição, né, de conceito. Acho isso importante demais, velho. Você traz para o mercado com seus negócios, com seus produtos, exatamente isso que o Hugo estava falando aqui. Que é, você tá trilhando ali você mostrar para as pessoas, olha, essa daqui que é a cultura do defumado. O que as pessoas não conhecem, o que as pessoas não experimentaram ainda. É isso que é o seu trabalho hoje no mercado. Olha para você ver que legal. A gente Só que ainda aprendendo a essência hoje, olha para você ver que bacana. Mas dá pra fomentar mais, porque ainda o American Barbecue, a defumação em geral, assim, né? A gente pensa em defumação hoje no Brasil, a gente acha que é aquela defumação convencional, né? E tal. Que a gente pega o bacon, né? No supermercado. A forma de ver a defumação, acho que é mais voltado pra isso. Então, assim, o pessoal precisa entender mais, chegar mais nessas pessoas pra estarem conhecendo também, né? Defumação natural. Tem que procurar mais o Cultura Defumada aí nas redes sociais, @Cultura Defumada, e chama o João, né não, João? Pode chamar lá que vai dar bom demais. Menino é bom, viu? Você tá bem servido lá, viu? E posso fazer um outro jabazinho aqui? Vamos lá, ué, aqui a casa é sua. No sábado agora eu vou continuar falando um pouquinho mais de cultura Ah, é verdade. no Boteco 98, Bacana. na 98 Aí, ó, show de FM. bola. Eu fui convidado para dar uma palavrinha lá nesse sábado e eu vou com muito prazer, começando Legal, ao meio-dia, Parabéns. Na Rádio 98. na Rádio 98. Bacana demais. É legal que a 98, né? Nós somos parceiros de comunicação, tá aí. Claro que tem anos luz aí na frente. Mas é bacana que a 98 abre muito espaço pra gastronomia. Ela tem Sim, alguns programas demais. bacanas pra gastronomia, né? É legal enxergar isso em BH, isso na capital, porque virou cultura. Exatamente. E eu dei uma palavrinha lá já no começo do ano, na época falando sobre a participação do Fogão de Minas no Comida de No Boteco. Comida de Boteco. E eu cheguei lá, a galera já tinha ido ao Fogão de Minas, cara. Falei, Fogão, sei onde é, já fui lá, comemorei aniversário lá. Legal. No rodízio, na semana passada. O Matheus mesmo, que foi quem me ligou aqui hoje, comentou comigo. Então, muito legal, né, cara? É bacana, né? Muito. É bacana você ver que aonde que os seus pais chegaram, tendo a oportunidade de mostrar
o trabalho deles, contar a história deles, contar a sua história, contar um pouco do seu trabalho, dessa aula que você tá dando pra gente aqui, que isso é uma aula, pra gente isso é uma aula. Você tá dando pra gente, pra quem nos segue também. Eu falei que o homem falava bem. Nossa, você tá doido. Isso. Gente, esse podcast tá ao vivo, você aproveita que tá ao vivo, que depois nós vamos cobrar isso daí, né? Nós vamos jogar isso na plataforma de cobrança aí, ó. Isso aqui é uma aula, gente, isso daqui é uma aula. O pessoal procura o Sebrae, que é muito bacana, a turma do Sebrae aí. Mas aqui, pô, presta atenção na aula aqui do Hugo aqui. Aonde que seus pais chegaram? Com 30 anos, né? Hoje cara, é um restaurante tradicional em BH, tendo a oportunidade de estar numa grande emissora, numa grande rádio, levando um pouquinho da história, né? E cara, isso é muito gratificante, né, cara? A gente nunca pensou que o restaurante fosse dar sequência. Você acredita nisso? Olha que mesmo? Loucura. Porque ele nasceu de uma necessidade. Na hora que eles começaram, né? Eles se resolveram do ponto de vista financeiro, mas muito trabalho, muito presos na operação ali, naquele princípio, principalmente. E eles não queriam isso pra gente. Eles falaram, não, o restaurante dá muito trabalho, vai ser advogado, médico, outra que faz concurso público, né? Todo, é o sonho de todo mundo. Eles não queriam que vocês dessem continuidade? Porque vocês fazer outra coisa. No sentido de preservar mesmo, pelo trabalho que se dava. Porque restaurante, quando você não aplica técnica, cara, é trabalho em cima de trabalho. Sofrido, né? É sofrido, cara. Então é aquilo que eu falei no começo. Às vezes você ganha até uma grana, mas... Aí você vai ver o dono tá com barrigão lá na... Exatamente, entendeu? Então, assim, eles não queriam isso. E eu mesmo... Como é que é essa coisa? Aí vamos falar de cultura de novo. A gente foi criado nessa cultura... Eles sempre fizeram com muito amor e carinho, sempre. E todos nós, né? Mas eles tinham essa mentalidade, né? E a gente incorporou aquilo, né? Como uma verdade. Então, não, vamos fazer outra coisa e tal. Eu atuei muito tempo no ramo de idiomas. Eu tive cursos de idiomas. Inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, mandarim. Eu tive 2 escolas de idiomas. E aí fiquei por muitos anos. Mandarim? Tinha mandarim também. Legal, cara. Não falo mandarim. Você não fala? Sim. Imaginei a pergunta. Todo mundo... Não, soltou um mandarim. Eu falei, não, aí é demais, né? Mas... Eu ia até conversar com você, porque eu sou fluente em mandarim. Imagina. Não, na verdade eu falo. Vamos lá. Agora eu não perdi a oportunidade da piada. Boa. Mas acabei vendendo o negócio para uma rede maior. Sim. Vendendo as 2 unidades e é como se tivesse alguma coisa me convidando para voltar para o restaurante. Eu fui voltar efetivamente em 2018. Nossa. De uma forma bem descomprometida e a coisa foi me ganhando um jeito e nos ganhando que hoje a gente não tem a menor possibilidade de falar sobre desfazer da casa, muito pelo contrário. O amor a gente sempre teve. Só que a gente hoje empreende amor também na sustentabilidade do negócio. A gente quer ver o negócio crescer. Hoje você legal. E sua irmã? Tem mais irmãos? Eu e minha irmã, Giovana. Vamos dar os créditos pra Giovana também, né? Giovana vamos lá. Giovana. Giovana. Tá vendo, né? Hugo e Giovana. E tem mais irmão não, né? Não. Só vocês dois. E hoje estão os 2 na operação. Estamos os 2. Cada vez mais longe da operação. Mas sim, o negócio... Eu tô brincando. No geral. Mas a sua irmã também era de outros negócios e entrou junto com você? Ou ela veio primeiro? A Giovana chegou a ser minha sócia em uma das unidades. Na época era o Inglês e Companhia, que é uma escola que nem tem mais hoje, BH. Mas enfim, ela era minha sócia em uma das unidades. E também teve um caminho assim de oscilação, né? Entre idas e vindas no restaurante. É uma história bem interessante. 30 anos, né, cara? 30 anos, muita água rola. Muita coisa. Porque às vezes a gente romantiza muito também as histórias, né? A gente quer contar, porque aquela paixão é tudo flor e tal. As coisas às vezes não acontecem assim. Às vezes elas simplesmente fluem, né? E a gente acaba chegando num estágio que a gente nem pensou que a gente pudesse chegar. Hoje eu tô... não vou falar que são flores, né? Isso tudo que eu tô falando, volto a dizer, é extremamente difícil de ser aplicado. A prática é outra, mas hoje eu tenho uma convicção que é fundamental, né? É irrevogável. Então eu só avanço, é daqui pra frente. E esse propósito tão claro
me faz ter uma alegria ainda muito maior, me faz empreender um amor ainda muito maior no negócio. Não só eu, como toda a minha família. Então a gente tá num momento assim de lutas, mas muito feliz pelo fato da convicção. Porque é bom, né, a gente saber sem dúvida, o caminho, né, sem dúvida. pra onde a gente tá indo. É muito bom. E é legal ver isso em você, que você não fala de uma forma alheio ao processo. Todo momento você tá incluso ao processo. Cara, que a gente brinca, não, tô saindo e tal. Mas Não, você, você é uma peça importante que você transmite isso. Entendeu? E eu ainda não tô nesse nível. Né? Isso é um nível ideal de ser insignificante a operação. Isso é um nível ideal. Eu não tô. Quem sou eu? Ainda não tô. Né? Mas pretendo chegar. Esse é o caminho. Mas é legal. É legal mostrar isso, né, não, Joãozinho? Demais. Bacana demais. Tem projetos futuros aí pra contar? Pode dar spoiler? Tem... Cara, tem um projeto bem próximo pra acontecer, que eu já até dei um spoiler aqui antes, que é essa reformulação do nosso rodízio. Nosso rodízio acontece nas noites de terça a sábado, na casa, com música ao vivo. É um rodízio com mais de 40 opções dos principais petiscos e tiragostos mineiros, o que é muito incomum de se encontrar nos rodízios em BH. Você encontra muita variedade de pizza e churrasco, mas você encontra poucas variedades de petisco. E a gente tem mesmo... E agora a gente também está incorporando as pizzas e Nesse o rodízio churrasco. que você serve é de terça a sábado, né? De terça a sábado, isso. Você serve algumas coisinhas no almoço também? Serve, né? Do petisco? O que tem de petisco lá, tem alguma coisa no almoço ou não? Tem muita coisa em comum, mas a apresentação é diferente, né? Tá. Talvez uma linguiça que tem no almoço, mas a apresentação é diferente. Legal. Quem quiser, posso fazer outro jabá? Tô o rei dos jabás hoje, né? Hoje eu tô... Você Rei do merchan. O rei do merchan. que manda. Mas quem quiser fazer uma reserva para participar do nosso rodízio, né, é importante fazer. Legal. Porque por conta da demanda, para poder se organizar, se programar, né, chegar na casa e já ter, né, aquele espaço reservado, né, a mesa posta, as pessoas esperando, pode entrar em contato direto pelo WhatsApp. Sim. O WhatsApp é o 99921 4152. 99921 4152. O Paulo vai atender vocês. Paulo é nosso atendente, né? Especialista ali no nosso rodízio. Vai atender, vai acolher, vai explicar, tirar dúvidas, mandar foto e fazer o fechamento. Massa. E é isso aí. Esse foi um bom merchan, não foi? Foi, top. Que isso. Tá bom. Quase que eu falei. Joãozinho. Quase que eu falei, arrasta pra cima e. Arrasta pra cima. Clica aqui embaixo. Clica aqui. Como é que chama? Paulo? O Paulo. Clica aqui, conversa com o Paulo. Conversa tá, com o gente? Paulo. Você vai ser muito bem atendido. Meu caro, cara, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente. Como eu disse, de verdade, uma aula pra gente. É gostoso quando o papo é leve, é tranquilo e a gente aprende muita coisa. Porque... E dava pra ficar aqui mais 2 horas, né? 3. E a gente ia embora aqui, batendo papo e trocando ideia, enfim. Cara, um prazeraço te receber aqui. Obrigado por você ter aceito o convite através do Joãozinho, que é meu braço direito. Meu braço tá avacalhado, o Joãozinho é meu braço direito. O Joãozinho tá sendo meu braço direito aí em já alguns episódios. Já passou de 10 já, né? Ah, muito mais. Já passamos de 10 junto aí, já, né? Essa segunda temporada ele tá brilhantando com a gente aqui. Obrigado de verdade, cara. Volte quantas vezes você quiser. E assim que a gente tiver oportunidade, nós vamos almoçar. Vamos almoçar e vamos no rodízio. Vamos marcar pra nós dar uma fugida aqui e ir pra lá, né? Não? Não, mas eu quero agradecer imensamente esse convite inusitado do Joãozinho. Nunca tinha participado de um podcast antes. E gostei bastante da experiência. Ainda estou gostando, que ainda estamos aqui. Que bom. Mas, Myron, de coração, muito obrigado pela receptividade. Você é um cara sensacional, Que né? isso, Muito cara. bom no que faz. O ambiente aqui é incrível. Joãozinho, obrigado aí pela parceria que a gente agradeço. está cada vez construindo. E obrigado também para quem está nos ouvindo aí até agora, Isso aí, né? irmão. Top. É sempre um aprendizado para todos nós, né? Obrigado de coração pela oportunidade. Que isso. Show de bola. Moçada Cast é feito pra isso, né, Joãozinho? É isso aí. Pra receber gente assim, né? Que a gente não criou o Mostarda Cast pra gente. A gente criou o Mostarda Cast pra pessoas como você passar informação, pra mostrar o dia a dia, mostrar que é difícil.
Porque às vezes as pessoas veem, pô, nossa, lá é legal pra caramba, e que não sei o que tem. Não, vou trazer ele aqui pra poder contar, pra ver como é que é bacana. Esses 30 anos, como é que foi essa rodagem, né? Aí que você não vai é ter que fácil. falar isso pra sua mãe pra você trazer ela na próxima. Na próxima, na próxima a gente vai fazer. Você dá uma tranquilizada. Não é nada disso, não. Aí você já fala com a sua mamãe, já chega com os 2 pés no peito pro pessoal ver que não foi fácil. Não foi flores. O pessoal escreveu um pratinho lá só com o meu muito. Eu acho que o maior merchan que eu fiz hoje foi dela. Foi. Mas Esse é justo. Esse é justo. Deles. Dela e dele. Foi um Eu baita não do esqueço uma vez, o primeiro, foi a vez que eu te conheci, né? Foi no seu primeiro aniversário que eu fiz. Aí, né, eu tava assim num processo meio, vamos dizer, complicado na minha vida e tal, não sabia se eu queria prosseguir ou não e tal. Aí lá na casa do Hugo, né, eu comecei a fazer o churrasco, né, e tal, apresentar os cortes, né, eu ia na mesa lá, o pessoal todo levantava assim as entranhas da costela, falava, gente, isso aqui é entranha, pá, tipo, comecei a explicar, né, e a sua mãe, ela ficou assim, ela ficou maravilhada, né, com o que eu tava apresentando ali e tal, sendo que eu não tinha nem obrigação nenhuma de fazer aquilo, mas eu queria... Sim, fazer os convidados se sentir bem servidos e tal, né? Ficar a pá também do que eles estão comendo e tal. E a mãe dele no final, cara, foi muito legal da parte dela, que assim, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu agradeço demais ela. Ela simplesmente, na hora que eu tava recolhendo minhas coisas, pegando pra ir embora, ela chamou todo mundo falando, gente, aqui ó, uma salva de palmas pro João. Ela levantou e todo mundo batendo palma. Cara, até arrepio, mano. É assim, legal, surreal, velho. Nunca vou esquecer isso na minha vida. Mulher foi muito legal, velho. Tamo Obrigado. Parabéns, viu? Isso é um orgulho. Que isso, cara. É muito bom que a gente, muito quando bom. a gente fala sobre respeito acima de tudo, o reconhecimento eu acho que é uma coisa que é igual o dinheiro. Ele é consequência. Mas o respeito, eu acho que é a base principal de tudo, né? E respeitar o seu trabalho, respeitar o seu trabalho, o trabalho da sua mãe, a história da sua mãe. Falando sobre respeito, essa semana a gente perdeu um grande publicitário, né? O Washington Oliveto. Pra gente é uma grande referência, que trabalha com publicidade. E eu vi uma entrevista dele falando sobre, até pouco tempo, falando sobre a Piraquê, que a agência fazia os negócios da Piraquê. Comentar isso hoje, velho. De beba com moderação, né? Com respeito, que assim, que o grande slogan da televisão brasileira, o grande slogan do marketing é beba com moderação. Qualquer tipo de cerveja, qualquer tipo de bebida sempre vem acompanhado. Beba com moderação. Verdade. Então é o grande slogan. E a agência dele propôs a Piraquê que fizesse um petisco chamado moderação. Era uma grande sacada. Então, assim, toda a propaganda viria beba com moderação. Então, aproveite com moderação. Uma sacada. Foi uma grande de uma sacada. E assim... Que não foi para frente. Né? Ele passou para os filhos, né? Que comandam a Piraquê. Passou para vocês acharam o máximo, bacana e tal. Só que o pai, mais antigo, não se sentiu confortável em fomentar, né, a pessoa, fomentar e instigar as pessoas o consumo de bebida alcoólica. Ele não falou nem associar o produto dele à bebida alcoólica, né? Ele pensou uma coisa mais humana, entendeu? E não fomentar que as pessoas bebessem de uma certa forma para que o produto dele seja consumido. Então, assim, essas pessoas, assim como esse pai, assim como a sua mãe, é de uma inteligência e um raciocínio rápido, que não só para o negócio, mas também para ensinar o que é respeito. Eu achei fantástico, eu tô com isso aqui na cabeça enquanto você tá falando de sua mãe, enquanto você tá falando do negócio, falando a questão de respeito, que é respeito ao sentimento das outras pessoas. Aquele casal, por exemplo, podia ter ido embora naquela hora sem consumir nada. Gente, eu não quero aqui não, mas ia levar aquele pratinho assim, com carinho, sem sombra de dúvida, eles colocaram num cantinho especial na vida deles. Com certeza. Então, assim, leve aos seus pais, a sua mãe, a gente falou muito da sua mãe aqui, leve aos seus pais, a sua irmã também, a todos os familiares e todos os componentes lá da empresa, o nosso maior respeito possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Bacana? Bacana demais. Vamos fechando? Vamos embora aí. Hoje você fecha de novo? Não. Eu gosto de ver você falando. Você gosta de falar? Mas eu não tô falando. Você tem voz de locutor. Você tá vendo? Você tá vendo? Cara, eu acho que o fechamento não, deve ser feito com hoje nós vamos fechar. Aqui, ó. Sem colinha?
Não, eu vou te dar as duas colinhas. Aqui, ó. Hoje você vai fazer diferente. Você vai fazer a colinha do Pizza Anápolis aí, ó. Nossa. Olha a resposta. Mas com voz de locutor. Com voz de locutor. Incorpora o Lombardi. É sempre eu sozinho que falo que você tem voz de locutor. Hoje são dois, então é democracia. Não é tão democracia. E eu nunca vi o fechamento, né, do Joãozinho? Então, você nunca viu o fechamento? Única. Aí, meu filho. Nem eu nunca vi. Se joga. Se joga aí, ó. Bom, gente, vocês que gostam de uma pizza, Pizza Anápolis é o nome certo. Ó. Tem 3 endereços para você pedir e saborear uma pizza de respeito. Na Caiçara, Avenida Carlos Luz, 700, Santo Antônio, Avenida Prudente Moraes, 245, Eldorado, Avenida João César de Oliveira, Savassi de... Contagem. 143, pizzas clássicas, especiais, gourmet e premium, além de pizzas doces que são um sucesso, como a doce de leite, crocante e brownie. Faça seu pedido pelo site ou pelos números 31 3565 8888 ou 31 WhatsApp, né? 31 98 450 8872 www.pizzanapolis.com.br. A ponte do QR Code tá aí, chefe. Você tem que colocar o QR Code tá aí, chefe. Porque eu não sei, né? Às vezes o tô olhando aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Não, aí tá aí no seu telefone, ele tá aqui, ó. Hã? Ele tá aqui, ó, ele tá pra cá. Tá aqui? Ele tá pra cá. Então tá aqui. Aí, ó, viu? Mas é isso aí, gente. Pizza Anápolis, aponta o QR Code na tela e vai pro abraço. E a cultura defumada? Cultura defumada. Bom, você em colinha. Não, vai direto. Vamos então, bom, então. Ó, você que tem um empório, casa de carne, restaurante, hamburgueria, quiser contar com os produtos embalados a vácuo para agilizar o seu processo aí dentro da cozinha, né? Eu passo por todo o processo por você aí para você dar agilidade e celeridade na sua cozinha e na sua produção. Beleza? Chama a gente lá, 31 992820378, uma variedade de cortes defumados incríveis, e chama a gente lá no Instagram, @cultura defumada. Muito bem, aí sem colinha. Sem colinha. Semana que vem você vai fazer com colinha, não. Meu caro, quer passar o endereço, quer passar o contato do pessoal também? O nosso diretor colocou aqui embaixo o @ bonitinho, mas passa pro pessoal de casa que tá assistindo o endereço. Bacana. Restaurante Fogão de Minas, há 30 anos, Avenida Doutor Cristiano Guimarães, número 1911, bairro Planalto, de braços abertos para receber vocês. O horário de funcionamento lá é... Olha, o almoço acontece todos os dias durante a semana, de 11 às 15 horas, aos finais de semana, das 11 às 16 horas. Todos os dias, incluindo domingos e feriados. E o rodízio, como eu disse antes, de terça a sábado, a partir das 19 horas. Lá é de domingo a domingo? De domingo a domingo, falando de almoço. Muito bem. E o rodízio de terça a sábado. Rodízio de terça a sábado. Com pizza. Agora sim, nessa nova versão sim. Isso é um spoilerzinho, né? Então daqui a pouquinho tá saindo. Daqui a pouquinho tá pizza chegando e churrasco. Gente. Pizza e churrasco. Quer comer pizza em casa? Pede Pizza Anápolis. Você quer na rua? Vai lá. Pronto, democrático. É isso aí. Gente, nós vamos acabar chegando. Você que acompanhou com a gente até agora, foi um grande prazer receber vocês aqui. Continue com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que é importante pra gente. Ative os sininhos para todas as notificações chegar para você aí. Vídeo novo, Reels novo. Reels é short, né? No YouTube é short. Mas os Reels também aí na nossa página, aí nas nossas redes sociais, @MostardaCast oficial. Lembrando que o MostardaCast é um produto da Mostarda Criativa. A sua agência de marketing gastronômico, meu amigo. Precisou aí pra gente poder fazer uma gestão bacana do seu negócio, fotografia, vídeos, pra gente fazer uma produção de conteúdo, cuidar aí dos seus textos, pra você poder ficar à vontade no seu trabalho. Chama a Mostarda Criativa, que a gente tem um planejamento de marketing interessantíssimo pra você, tá? Pode chamar aí no @Mostarda Criativa ou no 31 99111 7473, 31 99111 7473. Você vai receber uma proposta fantástica. Nós vamos fazer uma visita no seu negócio. Meu caro, mais uma vez, valeu demais. Muito obrigado. Obrigado. Volte quantas vezes você quiser. A casa é sua, o MostardaCast é seu. Valeu, meu amigo. Obrigado de coração, viu? Bruto, tamo junto. Valeu, tamo junto. Valeu. Um abraço. Até semana que vem às 19h30. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.